Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O pacto em troca de fama. Existia em uma pequena cidade do interior uma banda de rock underground que se esforçava para conseguir sucesso. Era composta por um grupo de amigos que compartilhavam a paixão pela música pesada e sombria. Eles ensaiavam em um pequeno estúdio em uma rua movimentada da cidade, tocando em bares e clubes noturnos em troca de algumas moedas e um pouco de fama. Mas eles estavam frustrados por não conseguir decolar e atingir o sucesso que tanto desejavam. Uma noite, em um bar escuro e sujo, eles ouviram uma história sobre um pacto com o demônio que havia sido feito por uma banda muito famosa há anos atrás. A história dizia que em troca de sua alma, eles haviam conseguido o sucesso que tanto almejavam. Inicialmente, eles riram da história, mas a semente da tentação já havia sido plantada. A ideia de um pacto começou a ganhar força nos corações de todos os membros da banda. Eles começaram a pesquisar e ler tudo o que podiam encontrar sobre o assunto, e finalmente descobriram um antigo livro, que continha as instruções para invocar o demônio. Eles prepararam o local para o ritual em uma encruzilhada deserta, acendendo velas e colocando incenso para criar a atmosfera certa. A invocação foi longa e assustadora, mas eventualmente, um homem bem afeiçoado apareceu diante deles, em uma nuvem de fumaça negra. Com sua voz grave e sibilante, ele ofereceu-lhes um pacto. Em troca de suas almas, ele lhes daria fama, fortuna e sucesso. A banda ficou hesitante, mas a tentação foi forte demais para resistir. Eles então concordaram e com um beijo selaram o acordo. Num piscar de olhos o homem misterioso desapareceu, deixando apenas o som de sua risada ecoando pela escura estrada vazia, e a banda logo sentiu que sua sorte havia mudado. Naquela mesma noite se reuniram em seu estúdio e magicamente compuseram 10 faixas inéditas, faixas estas que futuramente os iriam imortalizar como deuses do rock. Depois disso, a banda começou a subir rapidamente na indústria musical. Suas músicas decolaram uma a uma para o topo das paradas de sucesso e seus shows se tornaram cada vez mais populares, atraindo uma multidão cada vez maior. Eles foram convidados para tocar em grandes festivais, e logo se tornaram uma das bandas mais quentes daquele momento. Finalmente haviam alcançado o sucesso que almejavam, mas havia um preço bem caro a ser pago por isso. Com o sucesso veio uma maldição. A banda começou a sentir uma presença estranha em seus shows, coisas estranhas começaram a acontecer. Equipamentos quebravam sem explicação, luzes falhavam, e constantemente as pessoas na plateia pareciam estar em um transe estranho, como se estivessem hipnotizadas por suas músicas pesadas. Eles sabiam que haviam feito um acordo com o diabo, e que a qualquer momento poderiam ter que pagar o preço final. Ainda assim, tentaram esquecer de tudo isso, bebendo e usando drogas para aliviar a tensão, mas nada ajudou. Os membros começaram a ter visões perturbadoras e pesadelos horríveis que assombravam suas noites de sono. Eles viam constantemente o homem misterioso em meio à multidão, rindo enquanto os observava. Depois de alguns anos, a banda foi finalmente contactada pelo demônio, que lhes disse que havia chegado a hora de pagar o preço. Eles sabiam que isso significava sacrificar uma pessoa em seu nome, pois lhes deviam uma alma. Inicialmente, eles tentaram resistir, mas o demônio havia dado a eles 5 dias para cumprirem o combinado. A cada dia que se passava suas músicas caíam do topo e seus próximos shows eram cancelados. Eles já haviam sentido o doce gosto do sucesso e não voltariam nunca mais para o anonimato, então eles finalmente decidiram fazer o sacrifício. Eles escolheram uma jovem fã, que há tempos seguia seus passos onde quer que fossem. Foi fácil contactá-la e com a promessa de que apareceria em um novo videoclipe da banda, a convenceram a os acompanhar a um cemitério deserto. Chegando lá, tudo já estava armado, pediram para que ela se deitasse sobre uma das lápides, tinha que ser uma específica, uma das mais antigas do local, datada do final do século XVIII. A jovem fã foi vendada e antes que pudesse perceber, o vocalista da banda cravou ferozmente um punhal em seu peito, enquanto os demais proferiam encantamentos em uma língua desconhecida, conforme fora determinado pelo demônio que os seduziu.
A jovem contorceu-se por uns instantes, até que seu corpo sem vida estirou-se por completo sobre o mármore escuro daquela lápide. Todos se olharam e sorriram, pensaram que o pacto estava pago. Rapidamente voltaram às paradas de sucesso e para cada show cancelado 2 foram remarcados. Sua agenda estava lotada e concorrida, mas o peso daquele ato brutal que cometeram estava cada vez maior. O pacto que fizeram com o demônio foi agora uma maldição que os assombrava a cada dia. Eles tentaram continuar tocando juntos, mas a energia que sentiam no início havia desaparecido completamente. As letras de suas músicas agora pareciam vazias e sem sentido, e seus shows se tornaram cansativos e sem vida. De uma hora para outra o dinheiro e a fama pareciam não ter mais sentido para eles. A noite do sacrifício assombrou-os pelo resto de suas vidas. Um por um, os membros da banda começaram a ter visões horríveis, sonhos estranhos e perseguições pelo demônio. Eles tentaram se livrar da maldição, mas nada parecia funcionar. As coisas pioraram quando um membro desapareceu sem deixar vestígios. A polícia não encontrou nada, e os membros restantes começaram a acreditar que ele havia sido levado pelo demônio. A banda tentou se manter unida, mas a tensão só crescia. A morte chegou até eles em circunstâncias estranhas e incomuns. Alguns sofreram acidentes terríveis, enquanto outros simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Os membros que sobraram começaram a se culpar pela maldição e pela perda de seus companheiros. Eles pararam de ensaiar juntos, e cada um tentou lidar com seus próprios medos e demônios. O sucesso que antes parecia tão desejado, agora se tornou uma maldição que não podiam escapar. Em um último esforço para se livrar da maldição, eles se reuniram em uma antiga igreja abandonada para tentar romper o pacto com o demônio. Eles trouxeram um padre e tentaram fazer um ritual de exorcismo, mas nada parecia funcionar. De repente, eles viram a figura demoníaca se aproximando. Eles tentaram fugir, mas era tarde demais. O demônio havia vindo buscar suas almas. Um a um, eles foram levados para o inferno, condenados a uma eternidade de dor e sofrimento. Pensaram que o pacto seria pago apenas com a vida da jovem que tiraram, mas estavam muito enganados. O preço a ser pago era o de suas próprias almas. Alex, o último membro da banda sobrevivente, estava agora sozinho e em constante fuga. Ele sabia que o demônio ainda o perseguia e que não tinha para onde ir. Sua vida estava em constante perigo, e ele não conseguia encontrar um lugar seguro para se esconder. Uma noite, ele foi visitado pelo demônio em um sonho, que o confrontou com todas as suas transgressões passadas. O demônio riu enquanto o homem se debatia em agonia, implorando por perdão. Ele disse com um sorriso malicioso que não haveria perdão, nem para ele, nem para sua banda, nem para qualquer um que fizesse um pacto com o diabo. O homem acordou em um frenesi, sentindo que a entidade maligna estava cada vez mais próxima. Ele tentou fugir, mas as portas e janelas estavam todas trancadas. Ele ouviu passos na escada e em seguida, a porta se abriu com um forte vento gelado. O demônio entrou no quarto, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele o agarrou com suas garras afiadas, arrastando-o para o inferno. O homem gritou em agonia enquanto o demônio o arrastava para o abismo sem fim, um lugar onde a dor e o sofrimento eram eternos. A banda, agora finalmente reunida, sofreria para sempre em uma existência sem fim. O silêncio sepulcral. Uma família composta somente por adultos, havia se mudado para uma pequena cidade cercada por colinas e por florestas densas, e logo se tornaram o assunto mais comentado daquele local. Eles nunca falavam com ninguém, nem mesmo entre eles, mantendo-se em silêncio o tempo todo. As pessoas começaram a notar eventos estranhos na cidade desde a chegada daquela família. O clima parecia ter ficado mais sombrio e os moradores estavam mais tensos. Logo surgiram rumores de que aquela família havia feito um pacto de silêncio com uma entidade sobrenatural, em troca de algo extremamente importante. Eles comentavam que desde a chegada daquela família, coisas estranhas haviam começado a acontecer na cidade, como uma sensação constante de estarem sendo observados e também pequenos eventos inexplicáveis. Animais domésticos que até então eram saudáveis, estavam agora adoecendo, sem nenhum motivo aparente. Alguns pássaros que pousavam no muro da mansão caíam mortos pelo chão. O ribeirão que passava na parte de trás da mansão antes era límpido, agora exalava um cheiro horrível,
Tudo isto ocorrendo logo após a chegada desta família, o que só aumentou a tensão na cidade. As pessoas começaram a evitar passar perto da propriedade. Dentro da mansão, algo estranho acontecia nas noites de lua cheia. As pessoas que passavam em frente à casa viam luzes acesas e sombras se movendo dentro dela, mas não conseguiam ouvir nenhum som. Isso intrigava a todos os vizinhos, o que só aumentava as especulações em torno da família misteriosa. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio. Não se ouvia nenhum ruído vindo de dentro da casa, era como se não houvesse ninguém lá. Isso deixava as pessoas que passavam pela propriedade ainda mais curiosas e assustadas. Um dia, uma das vizinhas decidiu se aproximar da lateral da casa, conseguindo observar por alguns minutos o interior daquela propriedade. Ela viu pessoas dançando, bebendo e cantando, mas não se ouvia nenhum som. Foi então que ela percebeu que a mansão estava envolta em uma aura de silêncio sepulcral, como se um poder sobrenatural estivesse a controlando. A senhora, então muito assustada, correu para o interior de sua casa e rapidamente contou aos vizinhos o que havia visto, descrevendo também algumas características daquela propriedade. As paredes daquela mansão eram revestidas com pedras claras, que se destacavam contra o verde da natureza ao redor. As janelas eram amplas e emolduradas por pedras escuras, dando um ar austero e imponente à construção. O interior era ainda mais impressionante. Os cômodos eram espaçosos e bem iluminados, com janelas que permitiam a entrada de luz natural. O piso era feito de madeira nobre, polida até brilhar. Os móveis eram elegantes e refinados, feitos sob medida para cada ambiente. Havia uma porta na parte lateral que era grande e imponente, com detalhes em madeira escura e uma maçaneta de latão que parecia polida diariamente. Ao lado da porta, estavam 5 cães. Eles pareciam estar sempre prontos para proteger a mansão a qualquer custo. As senhoras que passavam pela rua eram as mais horrorizadas com a visão. Olhavam para os cães com medo, imaginando que tipo de bruxaria poderia estar por trás daquele fenômeno. Elas perceberam que as bocas daqueles cães estavam se movendo como se estivessem latindo ferozmente, mas nenhum som saía de suas gargantas. Era como se os animais estivessem presos em um mundo silencioso, condenados a latir para sempre sem serem ouvidos por mais ninguém. As pessoas começaram a evitar a rua onde ficava a mansão e as senhoras aconselhavam seus filhos a não se aproximarem daquela casa. Era como se a maldição daquele silêncio tivesse se espalhado para todos os cantos daquele lugar. No entanto, ninguém conseguia encontrar respostas. Nenhum som ou ruído vinha de dentro da mansão, dando uma sensação de vazio e abandono que incomodava a todos. Um dia, após especulações e teorias, um grupo de moradores da rua decidiu investigar a casa. Eles perceberam que os cães estavam trancados em um canil na parte lateral da propriedade e resolveram então entrar na mansão. Seria a única chance, pois os cães estavam sempre soltos, mas naquele dia estavam presos. Cuidadosamente entraram pela parte de trás da casa, chegaram até uma porta que estava destrancada, e começaram a vasculhar o interior. Mas o que eles encontraram lá dentro os deixou aterrorizados. No meio da sala principal havia várias caixas grandes de um metal desconhecido, com gravuras estranhas em suas tampas e laterais. Ficaram assustados ao verem aquele material desconhecido e começaram a se perguntar o que poderia estar dentro daquelas caixas. Mas, ao tentar abri-las, descobriram que elas estavam trancadas. As gravuras nas caixas pareciam retratar figuras até então desconhecidas por todos, o que só aumentou o medo deles. Alguns acreditavam que aquelas caixas eram a prova de que os moradores da mansão haviam feito um pacto com forças sobrenaturais ou algo muito estranho, e que aquelas gravuras eram um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. As caixas encontradas na sala principal da mansão eram feitas de um metal muito estranho, que parecia ser mais resistente que qualquer material conhecido. A textura da superfície era lisa, mas havia gravuras em suas laterais e tampas, que pareciam ter sido feitas com extrema precisão. As gravuras retratavam figuras desconhecidas e seres monstruosos, que pareciam ganhar vida conforme a luz solar refletia sobre elas.
Os detalhes eram tão nítidos que parecia que as figuras estavam prestes a sair das caixas e ganhar vida no mundo real. As tampas das caixas estavam firmemente presas e pareciam não ter nenhum mecanismo de abertura. Eles tentaram forçar as tampas, mas não conseguiram nem mesmo arranhá-las. Além disso, as caixas eram extremamente pesadas e difíceis de mover, o que levou alguns moradores a acreditar que elas tinham uma força sobrenatural. O mistério em torno das caixas de metal e das gravuras simbólicas apenas alimentava ainda mais o medo e a tensão de todos ali. O que aquelas caixas continham? Seria algo relacionado ao pacto de silêncio que os moradores da mansão haviam feito? As respostas para essas perguntas permaneciam um mistério. Os habitantes misteriosos que estavam na parte de cima da casa perceberam que estavam sendo invadidos e começaram a abrir a enorme porta de madeira que separava o primeiro piso do segundo. Naquele momento se ouviu algumas vozes, em um idioma desconhecido e também barulhos metálicos vindos da parte superior da mansão. Assustados, os moradores saíram correndo da mansão, em desespero. Agora, eles sabiam que viram o que não poderia ser visto. Eles correram pela rua, sem destino certo, apenas tentando se distanciar da casa amaldiçoada. Naquela madrugada, depois de saírem assustados, os moradores ficaram reunidos em suas casas, observando o movimento daqueles ferozes cães que circundavam o local. De repente, um forte estrondo veio de dentro da mansão, seguido de uma luz intensa que iluminou toda a rua. Os moradores recuaram, mas continuaram a observar de longe. Passados alguns segundos, a luz se apagou e tudo ficou em silêncio novamente. Os cães, que antes pareciam furiosos, se acalmaram e voltaram para o canil. Na manhã seguinte, a mansão estava vazia e trancada. Os moradores olharam por cima daquele muro, mas não conseguiram ver nada. As janelas estavam todas fechadas e as cortinas estavam todas cerradas. Os moradores da mansão e os cães sumiram misteriosamente e nunca mais foram vistos. Aquela mansão ficou abandonada e cercada de mistério e medo pelos anos que se seguiram. O conteúdo daquelas caixas e o real motivo daquele silêncio sepulcral permanece até hoje um mistério. O exorcismo mais difícil do padre Friedrich Mohr. Era uma noite escura e tempestuosa quando o padre Gabriel foi chamado para realizar um exorcismo em uma casa afastada da cidade. Ele tinha anos de experiência em lidar com casos de possessão demoníaca, mas esse era diferente. Ouvia-se sussurros e gritos assustadores vindos de dentro da casa, e a atmosfera era pesada e sufocante. Ao chegar lá, o padre Gabriel foi recebido pela família desesperada, que o levou para dentro da casa. Assim que ele entrou, todos sentiram a presença maligna crescer, os deixando arrepiados até os ossos. A casa estava escura e sombria, apenas algumas velas iluminavam o ambiente. O padre Gabriel começou a realizar o ritual de exorcismo, recitando palavras em uma língua desconhecida e aspergindo água benta em todos os cômodos. Enquanto fazia isso, os gritos ficavam mais intensos, e a família começou a se debater e falar em línguas estranhas. De repente, a porta do porão se abriu, e uma fumaça escura emanou de lá. A fumaça começou a se materializar na forma de uma figura humana, com olhos vermelhos e dentes afiados. Todos perceberam que estavam lidando com um demônio poderoso. O padre continuou a recitar as palavras sagradas e aspergir água benta, e finalmente, depois de horas de luta, o padre Gabriel com um sorriso no rosto disse que havia expulsado a entidade daquela casa. Pouco tempo depois, na mesma semana, ele recebeu uma nova chamada para realizar outro exorcismo. O que não era comum, as possessões eram cada vez mais frequentes naquela comunidade. Ao chegar à igreja, o padre Gabriel foi recebido pelo pároco local, que o levou até uma casa na cidade onde o exorcismo deveria ser realizado. O ritual começou e dessa vez foi ainda mais intenso. A presença demoníaca era mais forte e resistente. O padre pediu que todos saíssem daquele quarto, para que assim pudesse iniciar o exorcismo. O pároco nunca havia presenciado algo assim e decidiu subir em um móvel no corredor, e espiar por uma janela pequena, que havia na parte superior da parede. Ao observar, ficou chocado com o que viu, percebeu algo muito estranho na condução daquele exorcismo.
O padre estava sentado na cama ao lado do menino, estava rindo, falava com o espírito maligno, como se estivesse se divertindo com aquela situação. O padre Gabriel era um renomado exorcista italiano, conhecido por sua coragem e habilidade em lidar com o sobrenatural. Por anos, ele havia realizado exorcismos em toda a Itália, ganhando uma reputação invejável entre os fiéis e sacerdotes. No entanto, há 10 anos, o padre Gabriel foi acometido por uma doença grave que o deixou em estado terminal. Os médicos o desenganaram e disseram que ele não tinha muito tempo de vida. Os fiéis e amigos ficaram arrasados com a notícia e muitos rezaram por sua melhora. Milagrosamente, alguns dias depois, o padre Gabriel acordou e não só estava vivo, mas estava completamente curado. Todos acreditaram que era um milagre. Mas a verdade era muito mais assustadora. O pároco imediatamente reportou o acontecido a seus superiores, que levaram rapidamente a história para o alto escalão da igreja. Neste mesmo instante, ao observar a gravidade dos fatos ali narrados, perceberam se tratar de algo extremamente sério. Sabendo disto, o alto escalão entendeu que havia apenas um homem para resolver este assunto. O renomado e respeitado padre alemão Friedrich Mohr. O padre Friedrich Mohr era conhecido em sua comunidade como um homem de grande fé e determinação. Ele havia passado a maior parte de sua vida lutando contra as forças malignas, realizando exorcismos e ajudando as pessoas a encontrar o caminho para a luz. Determinado a descobrir a origem daquela presença, o padre Mohr começou a investigar o fato. Ele possuía muito respeito e admiração em todo o Vaticano, o que possibilitou a ele ter acesso aos mais secretos documentos. Ao estudar tais documentos, ele descobriu algumas inconsistências nos últimos exorcismos praticados pelo padre Gabriel. Foi então que suspeitou se tratar de uma entidade maligna, que provavelmente havia se passado pelo padre Gabriel por todo este tempo, pois o padre Gabriel era um renomado exorcista, que havia realizado centenas de exorcismos por todo o mundo, mas com o passar dos anos tinha sua fé enfraquecida, por não aceitar sua doença degenerativa. O padre Mohr, ao ler os documentos secretos, sentiu um calafrio na espinha, quando percebeu o que estava acontecendo. Isto já havia acontecido há centenas de anos atrás. Aquela entidade fortíssima tinha um objetivo sinistro. Ao longo dos séculos, em um certo período específico, os espíritos malignos ficavam mais fortes e procuravam pessoas com pouca fé ou em desespero, para que servissem como hospedeiros. A entidade se aproveitava disso para aumentar seu poder, usavam as pessoas para sugar suas energias, pois deste modo poderiam transitar livremente por nosso mundo, atraindo cada vez mais espíritos malignos para o plano material. No momento em que estava em seu leito de morte, uma entidade maligna havia se apossado de seu corpo já debilitado e exaurido de fé. A entidade assumiu a personalidade daquele padre e passou a viver em seu corpo. O padre Gabriel tinha se tornado um hospedeiro para uma presença demoníaca. Assustado com a descoberta, o padre Mohr decidiu que tinha que agir rapidamente. Ele precisava expulsar a entidade e parar o mal que estava se espalhando pela cidade. Imediatamente, pegou um voo em direção ao local onde o padre Gabriel estava atuando e foi ver com seus próprios olhos tudo aquilo que havia descoberto. Ao entrar na casa, o padre Mohr foi recebido com grande surpresa pelo padre Gabriel, que o encarou com um certo temor e apreensão. Trocaram algumas palavras sobre a viagem, mas o clima estava cada vez mais sinistro e o local estava com uma atmosfera pesada e sombria. Neste exato momento o padre Mohr teve certeza de que havia algo de errado com aquela figura. Ela não tinha uma aura de paz e calma, ao contrário, emanava uma energia pesada e ameaçadora. Determinado a expulsar a entidade do padre Gabriel, o padre Mohr se preparou para realizar um exorcismo. Ele já havia convocado outros sacerdotes, que já estavam na cidade para ajudá-lo, sem que o padre Gabriel soubesse. O padre Friedrich exigiu que Gabriel o levasse ao último local do exorcismo, pois queria ver a criança. A contragosto o padre o levou até a casa. No momento em que entraram no quarto, rapidamente o padre e a criança foram cercados pelo padre Friedrich e outros sacerdotes, que já estavam no local em um círculo de oração.
Rapidamente iniciaram uma oração em latim em voz alta, a plenos pulmões. A partir daquele momento, todos perceberam a verdadeira forma do Padre Gabriel, que juntamente com a outra entidade maligna se contorcia, gritava em vários idiomas, emitia urros guturais, causando enorme desespero em todos naquele quarto. O exorcismo foi uma batalha intensa, e a entidade lutou com todas as suas forças para permanecer no corpo do Padre Gabriel. O Padre Friedrich Mohr e os outros sacerdotes lutaram com coragem e determinação, usando seus conhecimentos e habilidades para lutar contra a entidade maligna. As entidades foram expulsas. Finalmente, após horas de luta, a criança voltou ao normal. O Padre Mohr e os outros sacerdotes estavam exaustos, mas aliviados por terem conseguido salvar a alma de Gabriel, contudo, seu corpo já estava sem vida desde que fora possuído. Foi uma batalha longa e difícil, mas no final, eles conseguiram expulsar todas as entidades malignas que possuíam o corpo do Padre Gabriel. O Padre Mohr e os outros sacerdotes sabiam que sua batalha contra as forças malignas ainda estava longe de acabar. Mas pelo menos eles haviam expulsado a entidade maligna do Padre Gabriel e salvo sua comunidade de uma ameaça terrível. Os espíritos da montanha. Havia um eremita que vivia isolado nas montanhas há muitos anos. Ele havia escolhido essa vida solitária, afastado da civilização e de toda a agitação. Ele encontrava a paz e a tranquilidade na natureza e sentia-se mais próximo de si mesmo quando estava na montanha. Mas ele não estava totalmente sozinho, pois tinha um grupo de amigos fiéis com quem conversava regularmente. Este grupo de amigos eram as pedras. Era uma noite de verão, quando um grupo de jovens decidiu acampar nas montanhas. Eles estavam ansiosos por passar um fim de semana longe da cidade, respirar o ar fresco da natureza e relaxar junto à fogueira. Eles montaram suas barracas em uma clareira cercada por árvores altas e densas, e estavam animados para explorar a montanha e a área circundante. O grupo que estava acampando naquele local encontrou o eremita. Eles ficaram surpresos ao o verem conversando com as pedras, mas ele explicou que elas eram suas amigas mais antigas e que nunca o abandonaram. Todos ficaram impressionados com a sabedoria e a serenidade dele. Para o eremita, as pedras não eram apenas objetos inertes que se encontravam na paisagem natural. Elas tinham uma alma, uma presença, e ele acreditava que elas podiam sentir e ouvir tudo o que acontecia ao seu redor. Ele costumava caminhar pelas encostas da montanha e sentar-se em grandes rochas, conversando com elas em voz baixa. No entanto, a felicidade daquele grupo logo se transformou em terror quando começaram a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Pareciam passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse seguindo-os. Eles tentaram ignorar os sons, pensando que era apenas um animal selvagem se movendo pela floresta, mas logo perceberam que havia algo mais sinistro acontecendo. Eles ouviram sussurros inquietantes vindo das árvores, vozes baixas e roucas que não conseguiam identificar. Começaram a se sentir desconfortáveis, mas ainda não era suficiente para que abandonassem o acampamento. Contudo, o pior ainda estava por vir. Quando a escuridão caiu, algo atacou seu acampamento. Eles acordaram no meio da noite com gritos e choros de seus amigos. Luzes estranhas parecendo tochas estavam por toda parte, e as árvores pareciam se mover e se contorcer como se estivessem vivas. Eles viram figuras sombrias se movendo entre as árvores, como se estivessem montados em cavalos, algo semelhante a uma tribo, que se aproximava cada vez mais daquele acampamento. Eles tentaram se esconder em suas barracas, mas logo perceberam que estavam cercados. As figuras sombrias, que agora pareciam ser humanas, invadiram o acampamento e puxaram os campistas para fora. Eles gritaram e lutaram, mas era inútil. As figuras eram fortes e implacáveis. Os sobreviventes conseguiram escapar do acampamento, correndo pela floresta escura e assustadora. Eles podiam ouvir os gritos de seus amigos sendo levados pelas figuras sombrias, e sentiam como se estivessem sendo perseguidos. Finalmente, eles chegaram a uma cabana abandonada na floresta, onde se esconderam até o amanhecer. Quando finalmente saíram da cabana, o acampamento estava completamente destruído e seus amigos desaparecidos.
Foi então quando encontraram algumas pessoas que estavam passando por aquele local. Estas mesmas pessoas residiam naquele local há muito tempo. Os jovens contaram o acontecido e mencionaram sobre o encontro com o eremita um dia antes de acamparem naquela localidade. Assustados, os moradores disseram que existia sim um eremita naquela montanha, mas depois de um crime brutal envolvendo alguns de seus seguidores, o eremita havia desaparecido. Após relutar, decidiram contar a verdade sobre o eremita aos jovens. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem qual era seu nome. Ele era alto e magro, e vestia uma capa preta que o cobria da cabeça aos pés. As pessoas evitavam cruzar seu caminho, pois sentiam uma aura de escuridão e mistério ao seu redor. O eremita foi descrito por todos como uma figura sombria e sinistra, que possuía um sorriso malicioso e sádico. Quando chegou à região tinha uma voz suave e sedutora, desta forma podia enganar e persuadir suas vítimas. Com o tempo, o estranho começou a se aproximar de muitos jovens da cidade, oferecendo-lhes presentes e promessas de poder e riqueza. As pessoas, atraídas pelo que lhes era oferecido, começaram a se reunir secretamente com o estranho, sem que os pais ou autoridades da cidade soubessem. Foi quando, num certo dia, muitas daquelas pessoas foram encontradas sem vida em uma caverna. Atos cruéis e impiedosos em nome de espíritos malignos que habitam as montanhas foram praticados ali. Este crime chocou toda a localidade. Foi por isso que abandonaram aquela região há muitos anos. Mencionaram também uma lenda antiga existente sobre espíritos que estariam aprisionados na montanha. As pedras com as quais o eremita conversava eram, na verdade, espíritos malignos. Os espíritos que o eremita conversava estavam realmente presos nas pedras da montanha. Ele usava seus conhecimentos de magia e ocultismo para os controlar. Eles eram entidades de uma civilização muito antiga que praticava rituais cruéis com outras tribos menores. Como castigo pelas barbaridades que praticavam, suas almas haviam sido aprisionadas nas pedras da montanha por um feiticeiro antigo. Os amigos então entraram em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. A polícia imediatamente iniciou uma busca na floresta, mas não encontrou nenhum sinal daqueles jovens desaparecidos. Com o passar dos dias, mais pessoas começaram a desaparecer na floresta. A polícia investigou as áreas próximas e encontrou algumas pistas, como pegadas estranhas e objetos abandonados, mas nada que pudesse explicar o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, os relatos das entidades sobrenaturais se espalharam pela cidade, e a polícia começou a suspeitar de algo mais sinistro. Eles convocaram especialistas para investigar o caso, mas mesmo com esta ajuda, a verdadeira natureza do que estava acontecendo permaneceu um mistério. A equipe de investigação policial continuou vasculhando a densa floresta por dias, seguindo pistas e procurando por sinais que pudessem levar ao paradeiro daquelas pessoas desaparecidas. No entanto, a cada hora que passava, a esperança de os encontrar com vida diminuía cada vez mais. Foi então que, após dias de intensa busca, um investigador avistou um pedaço de tecido pendurado em um galho de árvore. Rapidamente, a equipe se aproximou e encontrou algo que nenhum deles estava preparado para ver. Os corpos foram encontrados dispostos em uma formação estranha, com os membros estendidos em direções opostas e as cabeças viradas para trás, em uma posição impossível para um ser humano. Os rostos estavam contorcidos em expressões de terror, como se tivessem visto algo indescritível antes de morrer. O chão ao redor daqueles corpos estava sem marcas de pegadas. Não havia sinais aparentes de luta ou violência naquele local. A equipe de investigação ficou perplexa, sem saber o que poderia ter causado a morte daquelas pessoas de uma maneira tão bizarra e sobrenatural. Foi quando um investigador notou que as árvores ao redor pareciam estar tremendo de uma maneira estranha. Alguns deles até relataram ter visto vultos ou sombras se movendo entre as árvores, como se estivessem sendo observados por algo ou alguém invisível. A descoberta dos corpos foi um momento traumático e chocante para todos os envolvidos na investigação. Um crime semelhante havia acontecido com as mesmas características há muitos anos atrás, sem nunca ter sido resolvido.
Mesmo depois de anos, muitos daqueles policiais envolvidos no caso ainda têm pesadelos recorrentes sobre o que viram naquela montanha. Até hoje, a floresta continua sendo um lugar assombrado, e muitos acreditam que as entidades sobrenaturais ainda estão lá, esperando por suas próximas vítimas. A polícia continua investigando o caso, mas não há respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu naquela noite terrível. Surpresa mortal. Um casal decidiu alugar uma casa de campo em um local isolado para passar um fim de semana romântico. Eles estavam empolgados com a ideia de ter um tempo a sós, longe da agitação da cidade grande. Quando chegaram à casa, descobriram que havia uma caixa de fitas VHS antigas no fundo de um armário. Junto às fitas também estava um videocassete em perfeito estado. O marido ficou muito feliz, pois colecionava antiguidades. Ele dava preferência a equipamentos eletrônicos antigos, possuía em sua casa alguns televisores, videocassetes e toca-discos. Naquele momento a curiosidade falou mais alto, e eles então decidiram assistir a algumas delas, pensando que poderiam ser filmes antigos ou gravações familiares, quem sabe até algo para apimentar a noite. A primeira fita parecia ser apenas uma gravação de uma festa. Acharam engraçado ver as roupas e penteados da época, mas logo perceberam que havia algo de estranho na cena. Eles viram uma mulher saindo da casa, visivelmente nervosa. Pouco depois, um homem apareceu, carregando um objeto pesado. Ele caminhou em direção à câmera e desligou a gravação. O casal ficou chocado. Eles não sabiam o que haviam acabado de ver, mas tinham uma sensação horrível de que havia algo muito errado acontecendo ali. A segunda fita mostrava uma cena ainda mais assustadora. Era uma gravação noturna de uma floresta próxima à casa. Eles viram uma figura escura se movendo no meio das árvores, como se estivesse vigiando alguém. De repente, a figura correu em direção à câmera e a gravação acabou. O casal estava apavorado. Eles tinham a leve sensação de que alguém estava observando cada passo deles naquela casa. Mas eles ainda não estavam preparados para o que estava por vir. A terceira fita mostrava cenas horríveis de crimes brutais que haviam sido cometidos naquela mesma residência. As imagens eram chocantes e perturbadoras, e o casal não conseguia acreditar no que estavam vendo até aquele momento. Eles assistiram às fitas até tarde da noite, sentindo um misto de medo e curiosidade. Era como se estivessem vendo um lado sombrio e secreto daquela época que nunca tinha sido revelado antes. As imagens eram perturbadoras, mostrando cenas horripilantes de violência e terror. Mas, o que os assustou, foi quando finalmente se deram conta que as imagens haviam sido filmadas na casa em que estavam. Eles reconheceram aqueles cômodos, as paredes e os móveis, e então perceberam que aquelas cenas tinham sido gravadas ali mesmo. Inicialmente, se sentiram lisonjeados de terem alugado uma cabana que tenha sido utilizada para a gravação de diversos filmes, contudo não lembravam de ter visto nada disto na descrição do anúncio daquele vídeo. Tomados pela curiosidade assistiram à próxima fita. Ela trazia um casal idoso que pareciam ser antigos moradores daquela casa. Eles assistiram horrorizados enquanto as cenas os mostravam sendo torturados e assassinados. As imagens eram tão reais, que pareciam estar vivendo aquele terror. Assim que terminaram de assistir a última fita, eles estavam pálidos e ofegantes. As imagens grotescas que haviam acabado de ver eram demais para suportar. Eles sentiram um arrepio, enquanto o silêncio invadia a casa. A tensão era palpável e o medo os paralisava. Foi então que começaram a ouvir passos vindos do andar de cima. Eram passos pesados e arrastados, como se algo ou alguém estivesse se arrastando pelo chão. Eles se olharam com os olhos arregalados, sem saber o que fazer, pois haviam alugado o chalé inteiro e de acordo com o proprietário não haveria mais ninguém ali naquele fim de semana. De repente, um grito estridente cortou o ar. Era um grito agudo e perturbador que ecoou pela casa. O casal se encolheu, tremendo de medo. Eles sabiam que não estavam sozinhos naquela casa. Decidiram investigar e subiram as escadas com cuidado, um degrau de cada vez. Quando chegaram ao topo, se depararam com uma porta fechada.
Não se lembravam de ter visto aquela porta antes. Com o coração na boca, tentaram abri-la, mas estava trancada. Foi então que eles ouviram um som vindo de dentro da sala. Era um som baixo e arrastado, como se algo estivesse sendo empurrado pelo chão. Eles sabiam que algo terrível estava acontecendo dentro daquela sala e decidiram sair dali, o mais rápido possível, mas quando chegaram ao carro, o motor não funcionava. Tentaram de tudo, mas o veículo não dava sinal de vida. Foi então que perceberam que estavam presos ali, naquele chalé amaldiçoado. Ouviram novamente passos vindo do andar de cima e sentiram o medo crescer dentro deles. Correram para o porão, na falha tentativa de se proteger. Mas não adiantou, o som daqueles passos ficava cada vez mais alto, até que a porta daquele porão foi aberta. O que eles viram naquela hora, eles nunca esqueceriam. Era um ser grotesco, um monstro que parecia saído das piores profundezas de um pesadelo. Ele se aproximou, arrastando-se pelo chão. Eles sentiram então um cheiro nauseante que os fez querer vomitar. O casal tentou gritar, mas nenhum som saiu de suas gargantas. Eles se sentiram paralisados, como se estivessem presos em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. O monstro se aproximou deles, lentamente eles fecharam os olhos e se abraçaram, sabendo que ali seria o seu fim. Quando abriram os olhos novamente, estavam em sua cama, em sua casa na cidade. Eles pensaram que tudo havia sido apenas um pesadelo, mas quando se levantaram, viram que havia uma fita de vídeo em cima da mesa. Era o mesmo tipo de fita que haviam visto naquela cabana amaldiçoada. Colocaram a fita no videocassete antigo, e assistiram com horror enquanto as imagens do monstro e dos antigos proprietários da casa surgiam na tela. Apavorados, eles correram para a garagem e entraram rapidamente em seu carro. Enquanto dirigiam sem rumo para longe daquela casa, viram as luzes da rua se apagando uma a uma. Quando finalmente se afastaram o suficiente, decidiram parar o carro para recuperar o fôlego. Foi então que eles ouviram um barulho no porta-malas. Assustados, saíram do veículo e o abriram lentamente. O que eles encontraram dentro deixou seus corpos paralisados de medo. Era uma nova fita VHS, com a imagem deles na capa rodeada de pessoas desconhecidas, com o seguinte título: Não foi um pesadelo. O exorcismo da Irmã Maria. Há alguns anos, a pequena cidade de São Francisco foi abalada por um caso de possessão demoníaca que chocou seus habitantes. A vítima era a Irmã Maria, uma freira devota e respeitada por todos os moradores da região. Tudo começou com pequenos sinais, como dores de cabeça e insônia, mas logo a irmã começou a apresentar sintomas mais graves. Ela começou a falar em idiomas que nunca havia aprendido e a ter convulsões violentas. Os médicos não conseguiram encontrar uma explicação para seus sintomas, e logo se tornou claro que algo sobrenatural estava acontecendo. A igreja local decidiu convocar um padre especializado em exorcismos para lidar com a situação. O padre chegou à igreja preparado para enfrentar o mal que possuía a irmã. Ele sabia que a batalha seria difícil, mas estava determinado a ajudá-la a se libertar da influência maligna. O ritual de exorcismo começou na igreja, com a irmã sentada no centro do altar. O padre proferia orações e fazia gestos para expulsar o demônio, enquanto ela gritava e se contorcia, tentando se libertar da influência maligna. A atmosfera era tensa e sombria, com uma aura de medo e angústia envolvendo todos os presentes. O exorcismo durou várias horas, com o padre lutando para expulsar o demônio que possuía a irmã enquanto ela gritava e falava em línguas estranhas, parecia uma mistura de hebraico com latim. As pessoas presentes ficaram cada vez mais apavoradas com a intensidade da possessão. Finalmente, depois de uma longa luta, o padre conseguiu expulsar o demônio e a irmã foi curada. Ela não lembrava de nada do que havia acontecido durante o exorcismo, mas estava aliviada por finalmente estar livre da influência maligna. No entanto, os moradores mais devotos da cidade nunca mais foram os mesmos, pois a lembrança daquela noite terrível ainda os assombrava. A igreja foi fechada por várias semanas e a cidade se uniu em oração para pedir proteção contra o mal.
A história da possessão da irmã Maria se tornou uma lenda local, e muitos ainda acreditam que a igreja é assombrada pelo espírito maligno que a atormentou naquela noite fatídica. O exorcismo de João. João era um jovem estudante universitário que se interessava por ocultismo e espiritualidade. Ele fazia parte de um grupo de amigos que se reuniam para estudar e praticar rituais e cerimônias de diversas tradições religiosas. Mas um dia, algo mudou em João. Ele começou a se comportar de maneira estranha, seu comportamento estava violento e por qualquer coisa ele estourava. Sua família ficou preocupada e decidiu levá-lo para um médico, mas nenhum tratamento parecia fazer efeito. Foi então que eles procuraram a ajuda da igreja local, e um padre foi chamado para realizar um exorcismo em João. O ritual começou com o padre proferindo orações enquanto respingava água benta, que fazia ele gritar como se estivessem jogando ácido a cada gota que tocava a sua pele. No entanto, o demônio era forte e resistente, e a batalha espiritual se prolongou por horas. João gritava, se contorcia e em alguns momentos, ele parecia estar possuído por várias entidades diferentes, cada uma com sua própria personalidade e voz. O padre percebeu que precisava de mais ajuda e convocou outros membros da igreja para participar do exorcismo. Juntos, eles formaram um círculo ao redor de João e intensificaram as orações para expulsar o demônio. Finalmente, depois de uma longa batalha espiritual, os demônios foram expulsos. O jovem ficou exausto e emocionalmente abalado, mas felizmente não havia sofrido nenhum dano permanente. No entanto, a experiência o marcou profundamente. Ele nunca mais se envolveu com o ocultismo e passou a frequentar a igreja regularmente. A lembrança daquele exorcismo ainda o atormentava, mas ele sabia que tinha sido salvo da influência dos espíritos malignos. O exorcismo de Ana. Ana era uma jovem estudante que tinha uma vida normal até começar a ter pesadelos horríveis e a sentir uma presença maligna ao seu redor. Ela se tornou cada vez mais reclusa e desesperada, até que sua família finalmente procurou a ajuda da igreja. O padre que realizou o exorcismo em Ana era conhecido por sua habilidade em lidar com casos de possessão demoníaca. Ainda assim, ele convocou outros padres especialistas em exorcismo para auxiliá-lo durante a batalha espiritual. A sessão de exorcismo foi realizada em uma sala cheia de velas, incenso e alguns outros itens religiosos. Ana estava deitada em uma cama, com o rosto contorcido em uma expressão de dor e desespero. O padre começou a orar em voz alta, invocando a proteção divina e ordenando que o demônio deixasse o corpo de Ana. Ela se contorceu e gritou enquanto o padre ordenava em nome de todos os arcanjos que ele a deixasse em paz. A batalha espiritual durou horas, com o padre tentando de tudo para expulsar o demônio. O quarto escureceu e uma energia negativa tomou conta de todo o ambiente, deixando todos os presentes aterrorizados. Em um momento, Ana começou a falar em uma língua estranha e gutural, que ninguém conseguia identificar. Ela se contorcia de tal forma que as amarras que a seguravam na cama começaram a ceder. O padre, então, pediu que todos presentes na sala orassem em conjunto, intensificando a batalha contra o demônio. Aos poucos, a presença maligna começou a enfraquecer, e Ana se acalmou. Finalmente, o padre conseguiu expulsar o demônio e Ana foi curada. Mas a experiência deixou marcas profundas em todos os envolvidos, especialmente em Ana. A partir daquele momento ela teve problemas para se relacionar com outras pessoas. A lembrança daquele exorcismo ainda a assombrava, mesmo anos depois. Além disso, após o exorcismo, coisas estranhas começaram a acontecer na casa de Ana. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam, e ruídos estranhos eram ouvidos durante a noite. A família começou a acreditar que o demônio ainda estava presente na casa e que Ana ainda estava sob sua influência. Por fim, a família decidiu procurar a ajuda de outro padre, que realizou uma nova sessão de exorcismo na casa. Durante a sessão, a casa tremeu e um grito horrível foi ouvido, mas o padre conseguiu expulsar o demônio mais uma vez. Depois disso, as coisas voltaram ao normal e a presença maligna nunca mais foi sentida. No entanto, a experiência deixou uma cicatriz na vida de Ana e de toda a sua família, que
que nunca esqueceram o terror que enfrentaram durante aquele período. A Estrada do Medo. Havia uma estrada sinuosa e desolada que cortava a floresta densa. Todos diziam que era assombrada por espíritos vingativos que puniam aqueles que se aventuravam a percorrer suas curvas perigosas. José não se importava com essas histórias. Precisava entregar sua carga no prazo e a única rota disponível era através daquela estrada. Ele acelerou seu caminhão pesado e mergulhou na escuridão da noite. O caminhoneiro sempre preferia dirigir à noite, quando as estradas estavam mais vazias. Ele gostava da sensação de liberdade que sentia quando estava sozinho na estrada, apenas com a sua carga e os seus pensamentos. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Tudo estava calmo, exceto pelo barulho de seu caminhão. No entanto, à medida que a noite avançava, ele começou a notar algo estranho. Havia um carro antigo, todo fechado, sempre à sua frente. Ele percebeu então que estava ultrapassando o mesmo carro antigo, de cor escura, a cada poucos quilômetros. José achou estranho, mas não deu muita importância e continuou dirigindo. O caminhoneiro tentou ultrapassá-lo, mas o carro se movia mais rápido do que parecia. Toda vez que ele conseguia ultrapassá-lo, o carro estranho aparecia novamente na sua frente, como se tivesse passado por cima dele. No entanto, conforme a noite avançava, o caminhoneiro começou a ficar cada vez mais perturbado. Ele percebeu que o carro antigo agora estava atrás de seu caminhão, mesmo quando ele diminuía a velocidade aquele carro não ultrapassava. Parecia que o carro estava seguindo-o, como se estivesse esperando por alguma coisa. O caminhoneiro começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou mudar de faixa, mas o carro antigo sempre estava lá, logo à sua frente. Ele tentou acelerar, mas o carro parecia se mover com ele, sempre mantendo a distância. Os faróis daquele carro antigo estavam sempre apagados, mesmo em plena escuridão da noite. Era como se o carro estivesse sendo guiado por algo desconhecido. O caminhoneiro começou a suar frio. Ele sabia que estava sendo seguido por algo maligno, algo que não podia ser explicado pela ciência ou pela lógica. Ele tentou entrar em contato com a polícia, mas seu celular não tinha sinal. Foi quando o caminhoneiro viu algo aterrorizante. Através do vidro daquele carro antigo, ele viu um rosto pálido e cadavérico olhando diretamente para ele. O rosto tinha olhos vazios e a boca estava aberta. José acelerou o caminhão o mais rápido que pôde. Ele não se importava mais com a carga, só queria escapar daquele carro assombrado. Mas, não importava o quanto ele acelerasse, o carro antigo sempre estava lá, logo atrás dele. O caminhoneiro começou a ficar nervoso. Ele não conseguia entender como um carro tão velho poderia andar tão rápido. E então, de repente, o carro ultrapassou e parou no meio da estrada. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele decidiu avançar pela lateral da pista, mas neste instante o motor de seu caminhão desligou, então resolveu sair e ver quem estava dirigindo aquele carro, mas quando se aproximou, viu que não havia ninguém dentro. Apenas um cheiro de mofo e abandono invadia o ar. De repente, ouviu um barulho estranho vindo da floresta ao lado da estrada. Era um som agudo e assustador, como se viesse de uma criatura desconhecida. Ele rapidamente voltou para o seu caminhão e tentou ligá-lo, mas ele não respondia. A escuridão era total e José se sentia completamente vulnerável. Ele viu uma sombra se aproximando de seu caminhão. Era um homem pálido, vestido com um terno muito antigo e amassado. Seus olhos brilhavam de uma maneira estranha e sua boca estava aberta em um sorriso sinistro. O caminhoneiro tentou desesperadamente ligar o motor, mas era tarde demais. O homem misterioso abriu a porta e agarrou o caminhoneiro pelo pescoço, puxando-o para fora. Ele tentou lutar contra aquela figura cadavérica, mas era inútil. O caminhoneiro nunca mais foi visto. A Estrada do Medo havia reivindicado mais uma vítima. O caminhão permaneceu parado à beira-estrada, com as luzes acesas, um aviso sombrio para aqueles que se aventuravam a percorrer aquela estrada sinistra. O caminhoneiro sem rosto.
Havia rumores assustadores que circulavam entre os moradores das pequenas cidades que rodeavam a estrada. Diziam que um caminhoneiro fantasma dirigia pelas estradas apenas à noite. Seu rosto havia sido desfigurado em um terrível acidente, e desde então ele só era visto à noite, com sua cabine envolta em trevas. Muitos afirmavam ter visto sua carreta fantasmagórica passando em alta velocidade, sem luzes e sem ruído, como se estivesse flutuando no ar. Outros juravam ter ouvido o uivo sinistro do motor e o som estridente das rodas em suas noites de insônia. Certo dia, um grupo de jovens decidiram se aventurar pela estrada durante a noite, em busca de adrenalina. No meio da escuridão, eles avistaram uma luz muito fraca ao longe, que parecia vir em sua direção. Conforme a luz se aproximava, eles conseguiram ver a figura daquele caminhoneiro, em sua cabine envolta em sombras. O terror tomou conta de todos quando subitamente, a carreta passou por eles em alta velocidade. O som do motor era ensurdecedor, e as rodas rangiam como se estivessem sendo arrastadas pelo asfalto. Então, a carreta desapareceu na escuridão, abandonando apenas o som infernal do seu motor. Aqueles que ainda se aventuram pela estrada durante a noite afirmam ouvir o som do motor, e dizem que a sombra da carreta ainda pode ser vista percorrendo as estradas solitárias. De acordo com a lenda, o caminhoneiro sem rosto é uma figura sinistra e assustadora. Ele é descrito como um homem alto e esguio, vestido com uma jaqueta de couro preto e botas pesadas. Sua aparência não pode ser vista por completo devido à escuridão que envolve sua cabine. Ele foi desfigurado em um acidente terrível, e desde então ele usa uma máscara escura que cobre todo o seu rosto. A máscara é feita de couro preto e presa com cordões nas laterais, sem furos para os olhos e a boca. Embora ninguém saiba ao certo como ele é capaz de dirigir com aquela máscara, alguns acreditam que ele enxerga, guiando a carreta por meio de um instinto sobrenatural. O veículo do caminhoneiro é descrito como uma carreta antiga e enferrujada, com as cores desbotadas e um ar muito ameaçador. A carroceria da carreta é grande e alta, e parece estar sempre coberta por uma fina camada de poeira. As janelas da cabine daquele caminhão estão sempre cobertas por uma película escura, tornando impossível ver o interior. Algumas pessoas afirmam que é possível ver a silhueta do caminhoneiro sentado ao volante, mas outros dizem que é impossível ver qualquer coisa além da escuridão. As rodas da carreta são grandes e pesadas. Alguns dizem que as rodas são tão antigas que poderiam se soltar a qualquer momento, causando um acidente horrível. O caminhão é uma presença intimidante nas estradas durante a noite, e é suficiente para fazer a maioria das pessoas evitarem cruzar seu caminho. Certa noite, um grupo de pessoas estavam voltando de uma festa na cidade vizinha, e estavam completamente alcoolizados. Eles cantavam e riam alto, sem se importar com nada. Mas, à medida que a estrada se estendia à frente, um som sinistro começou a surgir na escuridão. Era o som daquele caminhão. Olharam em volta, assustados, e viram as luzes fracas da carreta surgindo na escuridão. A carreta se aproximou rapidamente, eles podiam sentir as rodas da carreta uivando e rangendo à medida que ela se aproximava. Eles tentaram acelerar, mas o caminhão parecia estar sempre um passo à frente. A carreta os perseguia pela estrada, e as luzes fracas e fantasmagóricas pareciam estar sempre próximas. Eles gritavam e xingavam, tentando fugir da perseguição implacável. Mas, de repente, um dos pneus estourou, e o carro saiu da estrada, batendo em uma árvore. Eles ficaram presos dentro do carro destruído, gritando de dor e pavor. O caminhão parou ao lado daquele carro acidentado, e a porta da cabine se abriu lentamente. Eles puderam ver uma figura esguia emergindo da cabine, com a máscara escura e sinistra cobrindo seu rosto. Ele caminhou lentamente em direção ao carro acidentado, e eles sabiam que sua hora havia chegado. Diz a lenda que o caminhoneiro perdeu o seu rosto em um acidente que ocorreu há muitos anos. Naquela noite fatídica, um grupo de pessoas alcoolizadas estavam dirigindo em alta velocidade, zigue-zagueando pela estrada e rindo alto, sem se preocupar com as consequências de suas ações. Infelizmente, o caminhoneiro estava dirigindo em direção oposta naquela mesma estrada.
Ele não teve tempo de evitar a colisão, e o carro bateu violentamente em sua carreta. O impacto foi tão forte que o caminhão tombou, arrastando o carro daquelas pessoas junto com ele. Incrivelmente, os jovens escaparam com ferimentos leves, mas o caminhoneiro ficou gravemente ferido. Seu rosto foi completamente desfigurado, e os médicos não conseguiram reconstruir sua aparência. Desde então, ele usa uma máscara sinistra para esconder seu rosto. Após o acidente que o desfigurou, o caminhoneiro não apenas enfrentou a dor física, mas também a dor emocional de ter sido abandonado por sua noiva e por toda a sua família. Eles não conseguiram lidar com sua nova aparência e o abandonaram sem olhar para trás. Ele se viu sozinho no mundo, sem ninguém para apoiá-lo ou confortá-lo em sua dor. Ele se isolou da sociedade, passando a vagar pelas estradas em seu caminhão, procurando uma forma de lidar com sua dor e encontrar algum tipo de sentido em sua vida. À medida que os anos passaram, o caminhoneiro ficou cada vez mais amargo e ressentido com o mundo. Ele se tornou obcecado em se vingar daqueles que causaram o acidente que desfigurou seu rosto. Ele acreditava que se pudesse fazer com que os outros sentissem sua dor, então finalmente encontraria algum tipo de alívio para seu próprio sofrimento. Mas, apesar de sua busca implacável por vingança, o caminhoneiro nunca encontrou a paz interior que tanto procurava. Ele continuou a vagar pelas estradas durante a noite, preso em um ciclo interminável de dor e raiva, incapaz de encontrar uma forma de abandonar seu passado. Ele nunca esqueceu o que aconteceu naquela noite terrível, culpando aquelas pessoas alcoolizadas pela sua desfiguração, e desde então, passou a vagar pelas estradas durante a noite, procurando por pessoas que dirigem alcoolizadas para se vingar. A perseguição implacável do caminhoneiro sem rosto é uma advertência para aqueles que ousam se arriscar nas estradas, lembrando-os das consequências mortais que podem ocorrer se eles não tiverem cuidado. A rodovia dos pesadelos. Lucas era um caminhoneiro experiente, acostumado a viajar por estradas perigosas e isoladas. Quando foi escalado para fazer uma entrega em uma cidade próxima, ele parou em um posto de gasolina para pedir informações sobre o trajeto, pois estava sem GPS e havia esquecido seu celular em casa. Um grupo formado por 7 motoristas que pareciam trabalhar na mesma empresa, informou a Lucas sobre o endereço da entrega. Eles tentaram de todas as formas, convencer Lucas a não seguir por aquela estrada abandonada depois do anoitecer, pois era chamada de Rodovia dos Pesadelos, ganhando esse nome devido à sua reputação de ser uma das estradas mais perigosas e assombradas do país. Ao longo dos anos, inúmeros acidentes fatais e eventos sobrenaturais foram relatados pelos viajantes que tentaram atravessá-la. Muitos acreditam que a estrada foi construída em cima de um terreno sagrado indígena, e isso pode ter desencadeado atividades paranormais na área. Desde então, a Rodovia dos Pesadelos se tornou um local assustador e inquietante, onde muitos motoristas já perderam suas vidas em circunstâncias misteriosas. É uma estrada que deve ser evitada a todo custo, especialmente à noite, quando a escuridão e a solidão parecem intensificar a presença de forças desconhecidas e malignas. Mas Lucas estava determinado a cumprir sua tarefa e não queria desapontar seus clientes. Novamente o mesmo grupo de 7 motoristas tentou o convencer de não usar aquele trajeto. Lucas escutou atentamente, mas decidiu seguir em frente. Ele entrou na cabine de seu caminhão e começou a percorrer a estrada escura e sinuosa, com apenas os faróis do veículo iluminando o caminho. No entanto, a sensação de que algo estava errado o acompanhou durante toda a viagem. As árvores ao redor pareciam estar se movendo, como se fossem vivas. Sons estranhos ecoavam na escuridão. Lucas estava avançando em boa velocidade e não havia sinais de perigo ou eventos sobrenaturais. No entanto, à medida que a noite avançava, ele começou a sentir uma presença estranha e sinistra ao seu redor. A estrada ficou mais estreita e escura, e o barulho dos galhos das árvores roçando no caminhão era assustador. Lucas começou a sentir que algo estava errado, mas decidiu seguir em frente, pensando que as pessoas daquele posto estavam exagerando na história da maldição. De repente, ele viu uma figura escura parada no meio da estrada. Seus instintos lhe disseram para parar, mas ele decidiu seguir em frente, achando que era apenas sua imaginação.
Foi então que seu caminhão colidiu com a figura, fazendo-o perder o controle do veículo e cair em um barranco. Lucas tentou se levantar, mas seus músculos doíam e ele se sentiu tonto. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ele notou que estava cercado por 7 figuras pálidas e sinistras. Ele percebeu imediatamente que eram os mesmos 7 caminhoneiros que ele havia encontrado no posto de gasolina anteriormente. Mas, agora, algo estava muito errado. Seus uniformes estavam rasgados, os rostos estavam deformados, estavam com sorrisos sádicos e suas mãos estavam geladas. Eles não pareciam mais humanos, mas sim espíritos vingativos, trazidos de volta à vida pela maldição da rodovia. Lucas tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. O que aconteceu? Perguntou ele, com medo da resposta. Os 7 caminhoneiros se aproximaram dele, seus olhos estavam vazios e fixos em Lucas. Eles disseram: "Nós avisamos você para não seguir por esta estrada. Agora, você nunca mais vai sair daqui." Ele se encolheu de medo, percebendo que seu destino estava selado. Ele estava preso em um lugar assombrado, cercado por espíritos vingativos que nunca permitiriam que ele deixasse aquele lugar. Ele sabia que sua vida estava terminando e que se tornaria mais uma vítima da maldição da rodovia. Os gritos de Lucas ecoaram pela rodovia dos pesadelos, mas ninguém ouviu seus lamentos. Sua alma foi levada para sempre pelas entidades malignas que habitavam a estrada assombrada. A rodovia dos pesadelos era um lugar onde os vivos não podiam escapar e onde os mortos não tinham paz. A noiva pede carona. Era uma noite escura e chuvosa. Pedro estava dirigindo seu caminhão quando avistou uma noiva em uma estrada de barro, desesperada pedindo carona. Sem pensar 2 vezes, ajudou a entrar na cabine de seu caminhão. A noiva era uma mulher jovem e bonita, com longos cabelos loiros em cachos suaves sobre seus ombros. Seu rosto pálido e delicado exibia uma expressão triste e desolada. Ela usava um vestido de noiva branco e simples, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Um véu curto cobria seu rosto, mas não escondia seus grandes olhos azuis, que pareciam transbordar de emoção. Em uma das mãos, ela segurava uma bolsa velha de couro marrom, gasta pelo tempo e pelo uso. A bolsa estava desbotada e desgastada nas bordas, com um fecho de metal enferrujado que parecia prestes a ceder a qualquer momento. A noiva segurava a bolsa com força, como se ela fosse o único objeto de valor que restava em sua vida. Apesar de sua beleza, a presença da noiva era misteriosa e inquietante. Sua aparência angelical contrastava com a tensão em seu rosto e a aura de tristeza que a cercava. Quem a visse não conseguia deixar de sentir uma sensação de desconforto e de medo inexplicável, como se estivesse diante de algo ameaçador. A noiva parecia nervosa e ansiosa, mas Pedro não deu importância. Ele estava tentando entender a presença daquela moça vestida de noiva, naquela hora da noite. Durante a viagem, Pedro começou a conversar com ela para tentar acalmá-la, mas algo na sua resposta o fez ficar inquieto. Ela disse que seu noivo havia desaparecido misteriosamente na noite anterior, e que ninguém sabia onde ele estava. Pedro achou estranho, mas continuou dirigindo, pensando em como poderia ajudá-la. Enquanto isso, a noiva começou a falar sobre a sua vida. Ela falou sobre como era infeliz no seu relacionamento, e como estava pensando em fugir com seu amante, mas que ele também havia desaparecido, deixando-a sozinha e vulnerável. Pedro começou a se sentir cada vez mais desconfortável enquanto ouvia a história da noiva. Pedro chegou a um posto de gasolina e, notando que o restaurante anexo estava aberto, decidiu entrar para pedir informação. Ele estava nervoso e abalado com a história que a noiva havia contado. Sentado no balcão, Pedro contou a todos no restaurante o que havia acontecido. As pessoas ficaram perplexas, pois os moradores mais antigos sabiam que uma história idêntica a esta havia acontecido há muitos e muitos anos atrás, culminando em uma grande tragédia. Os clientes pediram para Pedro os levar até seu caminhão para ver a noiva. Assustado, Pedro se aproximou do caminhão com uma sensação de apreensão crescente. Ele sabia que havia algo errado com aquela noiva que havia dado carona naquela noite.
Lentamente, ele abriu a porta e espiou para dentro. Para sua surpresa e horror, a cabine estava vazia. Apenas marcas de lama no piso do assento de carona indicavam que alguém havia estado ali. Pedro olhou para a bolsa de couro que estava no banco do passageiro, ao lado das marcas de lama. Ele a pegou com cuidado e a abriu. Dentro da bolsa, encontrou uma coleção de itens muito antigos. Havia uma fotografia em preto e branco de uma mulher bonita, usando um vestido de noiva que parecia ter sido feito há muitos anos. Também havia um diário com capa de couro antigo, com as páginas amareladas pelo tempo e pela umidade. Pedro sentiu um arrepio subir pela espinha quando percebeu que a última anotação daquele diário era datada de mais de 50 anos atrás. O que havia acontecido com a noiva? E por que ela havia abandonado esses objetos antigos e misteriosos? Com as mãos trêmulas, Pedro fechou a bolsa de couro e olhou para as pessoas ao redor completamente aterrorizadas. A noite estava escura e silenciosa, como se estivesse esperando por algo. Ele sentiu uma sensação de medo profundo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Sem outra escolha, Pedro decidiu partir imediatamente, ainda abalado pela experiência. Ele nunca mais falou sobre a noiva ou sua carona noturna, mas a história permaneceu como uma lenda assustadora naquela região por muitos anos. A partir daquele dia, a história de Pedro se tornou uma lenda local, contada por outros caminhoneiros como um alerta para nunca dar carona para estranhos. A noiva nunca foi encontrada novamente. Até hoje, os moradores da cidade ainda têm medo de encontrar a noiva na estrada escura e solitária. Era só uma noite fria. Era uma noite fria e chuvosa na cidade. Júlio era um vigilante noturno de um prédio comercial abandonado há anos. Ele era responsável por garantir a segurança do local, que era alvo frequente de invasores e vândalos. Júlio não gostava muito de trabalhar ali, mas era o único emprego que conseguiu após um incêndio onde perdeu sua casa e sua família. Após esta tragédia, ele se sentia sozinho e desesperançado, mas precisava continuar trabalhando para se manter vivo. Naquela noite extremamente fria, tudo parecia mais assustador que o normal. As luzes estavam piscando e fazendo barulhos estranhos, e Júlio começou a se sentir cada vez mais ansioso e paranoico. Ele tinha a sensação de que estava sendo observado e seguido por algo que não podia ver. Júlio continuou fazendo sua ronda, mas o medo o dominava cada vez mais. Ele começou a ver sombras se movendo nos cantos do prédio, ouvia vozes sussurrando em seu ouvido e sentia algo gelado passando por sua pele. O vigilante se sentia cada vez mais incomodado com a sensação de que estava sendo observado. Ele tentava ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas a imaginação dele, mas não conseguia se livrar daquele desconforto. Todas as noites, ele olhava as câmeras de segurança e sentia algo estranho naquelas imagens. Uma noite, enquanto patrulhava o prédio, o vigilante noturno encontrou uma porta que não lembrava de ter visto antes. Ele se aproximou e tentou abri-la, mas estava trancada. Ele tentou usar a chave mestra que tinha, mas ela não funcionou. Foi então que ele ouviu um som vindo de dentro da sala. Era um som estranho, um gemido que parecia sair de alguém em agonia. O vigilante tentou arrombar a porta, mas não teve sucesso. Então resolveu voltar para a sala de segurança e checar as câmeras para ver o que tinha lá dentro. Quando olhou as imagens, ficou ainda mais perturbado. A câmera mostrava a sala completamente vazia, mas o som continuava. Começou a ficar obcecado com aquela porta misteriosa. Passava horas olhando as câmeras de segurança, tentando descobrir o que realmente havia lá dentro. Júlio começou a ficar cada vez mais isolado, se afastando de todos e passando horas a fio na sala de segurança. Até que uma noite, ele decidiu tomar uma atitude extrema. Ele pegou um machado e decidiu arrombar a porta a qualquer custo. Desferiu golpes cada vez mais fortes, até que a porta finalmente cedeu. Mas o que ele encontrou lá dentro foi ainda mais aterrador que ele poderia imaginar. Havia uma pessoa, ou melhor, o que restava dela. O corpo estava em avançado estado de decomposição, e o cheiro era insuportável.
O vigilante ficou paralisado, sem saber o que fazer. E então, ele ouviu uma risada. Uma risada alta e estridente, que parecia sair daquele cadáver. Ele correu para fora da sala, em pânico, comunicou imediatamente à empresa, que acionou a polícia. Contudo, os investigadores ao chegar no local não encontraram nada, nenhum corpo, nenhum vestígio de que algo estivesse errado. Júlio foi chamado até a delegacia para esclarecimentos. Mesmo após jurar de pés juntos que viu aquele corpo, a polícia não acreditou nele. Foi considerado com distúrbios psicológicos pela equipe policial e pela empresa, sendo afastado de sua função logo em seguida. Mas a história não acabou por aí. Meses depois, quando Júlio já havia tentado esquecer tudo o que tinha acontecido, em uma noite fria, ele recebeu uma ligação estranha. Era uma voz distorcida, que sussurrava em seu ouvido. A voz dizia o nome dele e a localização de onde ele estava. As ligações misteriosas continuaram por algumas semanas, e Júlio não conseguia descobrir quem estava por trás delas. Ele passava cada vez mais tempo sozinho, tentando resolver o mistério, e sua obsessão estava começando a afetar sua saúde mental. Em uma noite, enquanto Júlio estava em casa, ele ouviu um barulho estranho vindo da porta da frente. Ele foi checar e encontrou a porta aberta, mas não havia ninguém lá fora. De repente, ouviu um barulho alto vindo do sótão, como se alguém estivesse se movendo lá em cima. Ele subiu as escadas correndo, mas assim que chegou ao sótão, ele foi atacado por uma figura sombria e desconhecida. Ele gritou e lutou, mas não conseguiu se libertar. Seus vizinhos acordaram com seus gritos e chamaram a polícia, mas quando os oficiais chegaram, Júlio havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sinal de luta ou invasão, e a casa de Júlio estava completamente vazia. Os vizinhos ficaram chocados e aterrorizados, sem entender o que poderia ter acontecido. Alguns diziam que a casa era amaldiçoada, enquanto outros acreditavam que Júlio havia sido levado por algum tipo de entidade sobrenatural. A polícia nunca descobriu o que aconteceu com ele, seu desaparecimento foi considerado um mistério. Mas as pessoas que trabalharam com ele no prédio abandonado acreditam que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar, e que isso acabou seguindo até a vida daquele pobre vigilante noturno. Desde então, o prédio foi completamente abandonado, e ninguém se atreve a entrar lá novamente. O último turno. John estava passando por um momento difícil em sua vida. Ele havia perdido seu emprego anterior devido à crise econômica que assolava a cidade, e apesar de ter procurado por várias oportunidades, não havia conseguido encontrar nada que se adequasse ao seu perfil. Sua reserva financeira estava acabando e ele precisava urgentemente de uma fonte de renda para sustentar a si mesmo e sua esposa, que estava grávida de 6 meses. Foi então que ele soube de uma vaga de vigilante noturno em uma fábrica abandonada na periferia da cidade. Embora soubesse que seria um trabalho solitário e potencialmente perigoso, John decidiu se candidatar à vaga, pois precisava do dinheiro. Ele foi contratado imediatamente, sem muitas perguntas sobre sua experiência ou qualificações. Assim, todas as noites, John se dirigia para a fábrica abandonada, onde passava horas em uma pequena cabine de vigilância, observando as câmeras de segurança e realizando rondas no local. Ele se sentia deslocado e desanimado, mas sabia que precisava manter o emprego para poder sustentar sua família. O trabalho, no entanto, estava longe de ser tranquilo e John começou a sentir que algo estranho estava acontecendo naquele lugar abandonado. A empresa contratante sabia que o local onde John iria trabalhar tinha histórias de ocorrências sobrenaturais. Porém, a empresa decidiu manter a informação em sigilo, pois sabia que se isso se tornasse público, poderia afetar negativamente a imagem deles e causar enormes prejuízos financeiros. Em uma noite ele viu uma figura sombria na escuridão. A figura era alta e esguia, com membros desproporcionais e uma pele branca como a neve. Ele tentou correr, mas a figura se aproximou dele rapidamente. John não conseguiu ver o rosto da criatura, e a respiração fria em seu pescoço foi a última coisa que sentiu antes de desmaiar. John começou a se sentir cada vez mais assustado.
Ele ouvia vozes sussurrando em seus ouvidos, sombras pareciam segui-lo por todos os lugares e os seus sonhos, quando conseguia dormir, eram repletos de pesadelos horripilantes. Quando acordou, estava em sua sala de segurança. Ele tentou convencer a si mesmo de que havia sido um sonho, mas sabia que não era verdade. Algo estava errado, havia algo maligno e sobrenatural naquele lugar. Naquela noite, decidiu investigar o prédio. Ele vasculhou cada canto à procura de pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. Foi quando ele encontrou uma porta escondida atrás de uma parede falsa. Aquela porta estava trancada, mas John conseguiu abri-la com certa facilidade. Ele se encontrou em uma sala escura e úmida, com muitos restos de velas ao redor de um círculo de invocação. No centro do círculo, havia um livro antigo e um crânio humano. John mal teve tempo para processar o que estava vendo antes de ser atacado por uma figura fantasmagórica. Ele tentou lutar, mas a criatura o arrastou para dentro daquele círculo. John foi consumido por uma escuridão insondável, sentindo sua mente se quebrar sob o peso da terrível verdade. Ele havia sido escolhido como a próxima vítima de um ritual de invocação sobrenatural, conduzido por um culto maligno, que usava o local abandonado como sua base. John nunca foi encontrado, e aqueles que o procuraram desistiram depois de encontrar apenas uma sala vazia e abandonada. O local foi selado e nunca mais foi aberto, mas dizem que é possível ouvir os gritos de John ecoando pelos corredores à noite. A fazenda abandonada. Pedro era um vigilante noturno contratado para manter bandidos afastados da antiga fazenda agropecuária que havia falido há muitos anos. O local havia sido comprado por um grupo estrangeiro que tinha planos de investimentos futuros naquele local. Mas, naquele momento o lugar estava abandonado e esquecido pelo tempo. Pedro passava suas noites patrulhando os galpões e as áreas ao redor. A fazenda ficava próxima de uma grande floresta, onde Pedro sempre sentia uma sensação de inquietação e medo, como se algo sinistro estivesse prestes a acontecer. Certa noite, Pedro começou a perceber movimentos estranhos nos campos da fazenda. Parecia que as plantas se moviam sozinhas, e as sombras daqueles galhos da floresta ao lado pareciam se estender até ele, como se fossem tentáculos. Mas o que mais o assustou foi a figura sombria que apareceu à distância, parecendo flutuar sobre a plantação. Pedro não sabia o que era, mas tinha certeza de que aquilo não era humano. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes e assustadoras, e Pedro começou a ouvir vozes em seus ouvidos durante suas rondas. Os barulhos na floresta também se intensificaram, parecendo cada vez mais próximos e ameaçadores. Ele começou a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo naquela fazenda abandonada e que ele estava no meio disso tudo, sem saber o que fazer para se proteger. Ele temia pelas suas noites de trabalho e pela sua própria vida. Pedro nunca acreditou em histórias de assombração ou coisas do tipo, mas a cada noite que passava, ele começava a sentir uma presença estranha que rondava a propriedade. Ele começou a notar movimentos suspeitos ao redor da fazenda, mas quando ia checar, não encontrava nada. Era como se algo estivesse sempre se escondendo dele. Certa noite, Pedro estava fazendo sua ronda quando ouviu novamente um barulho estranho vindo da floresta. Ele tentou ignorar, pensando que poderia ser apenas um animal, mas o som ficava cada vez mais alto e parecia estar se aproximando. Ele chegou perto da cerca que separava a fazenda da floresta e viu algo que o fez tremer de medo. Era uma figura estranha, alta e esguia, com os olhos brilhando no escuro. Parecia humano, mas algo em sua aparência era totalmente estranha. Pedro imediatamente pegou seu rádio e chamou a polícia, mas quando eles chegaram, a figura já havia desaparecido na escuridão. Pedro começa a investigar e descobre que a fazenda foi abandonada após uma série de mortes misteriosas que ocorreram no local. Ele encontrava constantemente vestígios de que algo sobrenatural estava acontecendo ali, como marcas estranhas no chão e árvores que parecem ter sido arranhadas por algum poder invisível. Em uma noite, enquanto patrulhava a área, Pedro escuta um grito vindo da floresta. Ele decide seguir o som e se depara com uma criatura grotesca e sinistra. Ela começa a se aproximar rapidamente e Pedro sente que sua vida está em perigo.
Correu de volta para o galpão e trancou as portas. À medida que a noite avançava, sentia que a presença sombria e malévola se aproximava cada vez mais. Ele tentou ligar novamente para a polícia, mas o telefone não funcionava. De repente, ouviu um barulho alto vindo de um daqueles galpões. Pelas câmeras de segurança viu que alguém havia invadido o galpão. Com a lanterna em mãos, ao se aproximar daquele local, o vigilante encontrou um grupo de seres estranhos e assustadores devorando o que parecia ser o corpo daquele invasor. Pedro tentou correr, mas foi perseguido pelos seres que o agarraram e o arrastaram para dentro do galpão. Após vários dias sem respostas de Pedro, a empresa decidiu enviar um representante ao local para averiguar a situação. Ao chegar lá, não encontraram nenhum sinal de vida, apenas as câmeras de segurança gravando tudo, como se nada tivesse acontecido. A polícia foi acionada e após uma investigação minuciosa não encontraram nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro de Pedro. O caso foi arquivado como um desaparecimento misterioso e até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Pedro, e o mistério continua a assombrar a todos que conheciam a história. As pessoas mais antigas da cidade afirmam que a alma de Pedro foi levada pelas entidades sobrenaturais que habitam as florestas. A história tornou-se uma lenda urbana local, com muitos acreditando que a fazenda e a floresta estavam amaldiçoadas. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a trabalhar como vigilante noturno naquela área, deixando-a abandonada para sempre. Um incêndio criminoso. João havia acabado de conseguir um novo emprego como vigilante noturno em um antigo galpão abandonado, que havia sido palco de um terrível incêndio anos atrás. Ele não se importava muito com o histórico do local, afinal, precisava daquele dinheiro. O vigilante caminhou lentamente pelo galpão, com a lanterna tremendo em sua mão. O silêncio do lugar era absoluto, e a única coisa que podia ouvir era sua própria respiração. Enquanto andava, o chão de madeira rangia sob seus pés, fazendo-o se sentir cada vez mais inquieto. De repente, ele sentiu um vento frio passar por seu rosto. Olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. Tentou descartar aquela sensação como se fosse uma corrente de ar vinda de uma janela aberta, mas sabia que o local estava fechado. Continuou a andar, ainda sentindo que algo o observava. Ouviu o som de passos ecoando pelo galpão. Eles pareciam se aproximar, mas não havia ninguém lá. Ergueu sua lanterna e iluminou o chão diante dele. Para sua surpresa, ele viu uma marca de pegada impressa na poeira. Seguiu as pegadas com a lanterna, mas elas desapareciam em poucos segundos. Então, viu um clarão de luz e ouviu o som de chamas crepitando. Ele virou uma esquina e de repente se viu em meio a um inferno de chamas. Mas as chamas eram diferentes. Elas eram azuis e esverdeadas, quase como se fossem feitas de energia. O vigilante ficou imóvel, observando horrorizado enquanto as chamas pareciam ganhar vida, se retorcendo e se movendo como se tivessem vontade própria. De repente, João começou a ouvir vozes sussurrando em seu ouvido. Eram vozes de homens, mulheres, todas falando ao mesmo tempo. Parecia que o galpão estava de novo ativo em seus dias de glória. Ele tentou afastar a sensação de medo, mas quanto mais tentava, mais as vozes aumentavam. Então, ele ouviu claramente um choro de uma mulher, que vinha de uma sala escura. João, relutante, foi investigar. Ele abriu a porta da sala e, para sua surpresa, viu várias figuras fantasmagóricas de pessoas queimadas, que pareciam flutuar no ar. Então ele ouviu um gemido baixo e trêmulo. Virou-se e viu uma figura em meio ao fogo. Era um homem, suas roupas estavam em chamas, e seu rosto contorcido de dor. Ele estendeu a mão para o vigilante, mas antes que pudesse agarrá-la, ele desapareceu. O vigilante correu para fora do galpão, respirando com dificuldade, o coração batendo rápido em seu peito. Ele sabia que tinha visto algo sobrenatural, mas não conseguia explicar o que era. As vozes daqueles espíritos começaram a se intensificar e João começou a ficar tonto, como se algo estivesse sugando sua energia. Tentou sair da sala, mas a porta estava trancada.
Ele olhou para trás e viu as figuras se aproximando cada vez mais, suas faces distorcidas em agonia. Enquanto João estava parado, ele começou a ouvir vozes ao seu redor. Era como se os espíritos das pessoas que haviam morrido ali estivessem falando com ele. Eles explicaram que o proprietário havia incendiado o local de forma criminosa para receber o dinheiro do seguro. Depois de meses trabalhando como vigilante noturno no galpão abandonado, João descobriu através daquelas entidades um segredo perturbador sobre sua própria história de vida. Os espíritos revelaram que João era filho do antigo proprietário da empresa que outrora ocupava aquele prédio. Eles disseram a João que não podiam descansar em paz enquanto a verdade não fosse revelada e o proprietário não fosse punido pelo que havia feito. O vigilante sentiu um arrepio na espinha quando percebeu que ele também estava preso em uma armadilha e que talvez nunca conseguisse sair dali com vida. Seu pai havia abandonado ele e sua mãe logo após seu nascimento, deixando-os em uma situação financeira desesperadora em uma pequena cidade. Ele nunca soube o paradeiro de seu pai e cresceu sem qualquer contato com a família paterna. Descobrir essa verdade assustadora apenas aumentou a sensação de desconforto ao trabalhar naquele galpão. Mas ao mesmo tempo, sentiu que precisava desvendar os mistérios que rondavam aquele lugar. De repente, a porta se abriu e João correu para fora da sala desesperado. Ele continuou a ouvir as vozes, mas conseguiu se acalmar o suficiente para sair daquele galpão. No dia seguinte, ele se recusou a voltar ao trabalho e pediu demissão, o que não adiantou. Ele ainda podia sentir a presença daqueles espíritos, por mais que tentasse se afastar daquele local, ele sabia que havia algo inacabado que teria que resolver. O mistério dos ossos amaldiçoados. Havia uma mansão antiga no topo de uma colina onde vivia uma senhora com seu marido. A senhora era conhecida por seus mais de 50 gatos que pareciam segui-la por toda parte, enquanto o marido sempre se mostrou incomodado em relação aos felinos. A senhora era uma mulher misteriosa e enigmática, de beleza singular e olhar penetrante. Sua paixão pelos gatos era tão forte que ela não se importava com a opinião do marido, que muitas vezes reclamava da presença excessiva daqueles felinos em sua casa. Ela era uma mulher muito reservada e pouco se comunicava com as pessoas ao seu redor. Ela tinha uma postura rígida e controladora, tentando impor sua vontade sobre seu marido e controlar os rumos de sua vida conjugal. Exceto durante as festas que organizava a contragosto do marido, em sua mansão. Nestas ocasiões se transformava em uma anfitriã acolhedora e carismática, capaz de cativar a atenção de seus convidados com sua elegância. No entanto, suas atividades ocultas que praticava no porão da casa revelavam uma faceta sombria e sinistra de sua personalidade, envolvida em rituais e mistérios sobrenaturais. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha e perturbadora, enquanto sua voz suave e sedutora ecoava pelos corredores da mansão, deixando um rastro de inquietude misteriosa no ar. O marido era um homem austero e desconfiado. Ele não compartilhava do mesmo sentimento pelos animais que sua esposa, frequentemente, demonstrava incômodo e repulsa pela presença de tantos felinos em sua casa. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um rosto carrancudo, que muitas vezes parecia refletir sua insatisfação com a vida que levava. Frequentemente ao longo do ano eram realizadas festas luxuosas. A principal delas acontecia na semana de Páscoa, mais precisamente na Sexta-feira Santa. De alguns anos para cá, o marido resolveu não mais participar daqueles bailes, pois não gostava das pessoas que frequentavam a casa nestas ocasiões. Ele aproveitava esses momentos para velejar em seu barco. As festas na mansão eram um verdadeiro mistério para quem não era convidado. As pessoas vinham de todo o mundo, muitas delas seguindo pistas obscuras e conspirações para chegar até a mansão antiga e sinistra. Os convites eram discretos e sempre chegavam, de forma enigmática, despertando a curiosidade daqueles que se aventuravam a aceitar. A senhora, com seus cabelos negros e olhos profundos, circulava entre os convidados com um ar de mistério. Ela sempre usava um vestido longo e escuro, com joias antigas muito caras e um sorriso malicioso no rosto. Sua presença era magnética, fazendo com que todos se sentissem atraídos por ela.
A sala da festa era decorada com velas negras, tapeçarias antigas e esculturas macabras, criando uma atmosfera sinistra e sombria. Os convidados usavam roupas pretas e adornos estranhos, aumentando ainda mais o mistério da noite. A música era sombria e os pratos exóticos e bizarros pareciam saídos de uma outra época. Mas o verdadeiro mistério da noite acontecia no porão da mansão. Lá, a senhora realizava rituais mágicos, usando os gatos da casa criados por ela como sacrifício. Aqueles que ousavam descer as escadas eram recebidos por uma atmosfera densa e carregada de energia. Ela recitava encantamentos em línguas antigas, enquanto os gatos miavam em agonia. Os ocultistas que frequentavam as festas na mansão eram indivíduos excêntricos e enigmáticos, vestidos com roupas escuras e adornados com símbolos e amuletos místicos. Eles eram pessoas de diversas nacionalidades, trazendo consigo diferentes culturas e tradições mágicas. Muitos deles pareciam estar sempre em um estado de transe, imersos em seus próprios pensamentos e mistérios pessoais. Seus olhos brilhavam com um fascínio pelo desconhecido, enquanto suas expressões faciais permaneciam impávidas e imperturbáveis, como se estivessem observando algo além do mundo visível. Eles falavam em um tom grave e solene, pontuando suas frases com palavras em latim ou em línguas antigas, adicionando uma aura de mistério e ritualismo às suas conversas. Porém, apesar de suas aparências intrigantes, havia algo perturbador e ameaçador em sua presença, como se estivessem sempre à beira de um precipício espiritual ou emocional, prestes a se lançarem em um abismo sem fim de medo e loucura. Os rituais satânicos realizados no porão da mansão eram um espetáculo macabro e horripilante. O ambiente era escuro e úmido, com velas acesas e incenso espalhado pelo ar. A senhora vestia-se com um manto negro e tinha o rosto pintado com símbolos mágicos. Ela conduzia as cerimônias, pronunciando palavras em latim enquanto sacrificava os animais em um altar com um punhal antigo. Os ocultistas assistiam em silêncio, com uma expressão de êxtase e fascínio. Em seguida, ela pegava os ossos daqueles gatos mortos e os colocava em uma panela de ferro com outros ingredientes enquanto recitava mais encantamentos em línguas antigas. A mistura fervia e exalava um cheiro pútrido e nauseante. Por fim, a senhora distribuía os ossos para os ocultistas presentes, que os levavam para seus próprios rituais e feitiçarias. Os restos das carcaças daqueles animais eram jogados em uma vala no cemitério ao lado da mansão. Os rituais satânicos no porão da mansão eram uma verdadeira abominação, uma ode à morte e à destruição, alimentando o lado mais obscuro e sinistro da alma humana. Cada cerimônia deixava uma aura de desespero e desesperança no ar, uma sensação de que algo muito errado e perigoso estava acontecendo ali. Depois do ritual, a festa recomeçava na sala principal, mas a atmosfera já não era mais a mesma. Os convidados se olhavam com uma expressão de terror e saciedade nos olhos, como se tivessem visto algo único que nunca poderiam esquecer. Eles sussurravam entre si, alguns riam constantemente, enquanto outros dançavam alegremente pelos cômodos da luxuosa propriedade. Um dia, ao retornar do mar, o marido descobriu o que estava acontecendo. Ele encontrou no porão da casa uma passagem atrás de uma parede falsa e decidiu explorar aquele cômodo que nunca imaginou existir. Foi então que descobriu os rituais macabros que a esposa realizava lá. Os animais eram sacrificados em nome das entidades malignas, e seus ossos eram distribuídos para ocultistas em todo o mundo, que vinham participar das festas noturnas que a senhora organizava. Ele finalmente descobriu a verdade sobre aqueles convidados estranhos que frequentaram sua casa durante anos. Eles estavam ali porque acreditavam que os ossos dos gatos, em particular, eram especialmente poderosos devido à natureza mística desses animais. Os gatos são frequentemente associados a símbolos de mistério, magia e intuição, e muitos ocultistas acreditam que possuem habilidades sobrenaturais. Assim, os ossos eram vistos como uma forma de acessar esse poder e conectar-se com as energias do mundo espiritual. Para os ocultistas, cada osso de gato era único e possuía suas próprias propriedades mágicas, tornando-os altamente cobiçados. O fato de os ossos terem sido usados em rituais satânicos apenas aumentava seu valor e importância para os ocultistas que frequentavam a mansão.
O marido, horrorizado com as práticas da esposa, por mais que não gostasse da quantidade absurda de gatos em sua casa, nunca permitiria que um animal sofresse. Sendo assim, decidiu se livrar daqueles ossos e pôr um fim nessa prática absurda. Ele coletou todos os ossos na sala secreta e os colocou em caixas, em seguida as levou ao seu veleiro, para jogar no fundo do mar. Sabendo que estava em perigo, enviou uma mensagem enigmática para seu sobrinho policial, alertando-o sobre os segredos sombrios que havia descoberto sobre sua esposa e suas práticas ocultistas. Ele deu a localização do cômodo secreto e mencionou ter encontrado evidências chocantes dos sacrifícios de animais e de como os ossos eram distribuídos entre ocultistas em todo o mundo. O tio também expressou seu medo por sua segurança. Já no mar, uma brutal tempestade se formou em questão de minutos. Era diferente de tudo o que o marido já havia visto antes. A escuridão tomou conta do céu, enquanto os raios iluminavam o mar revolto. O vento uivava como se fosse um lobo faminto, agitando as ondas cada vez mais altas. A chuva caía com força, como se milhares de agulhas perfurassem a pele. O barulho era ensurdecedor e tudo parecia estar fora de controle. Ele tentou manobrar o veleiro o máximo que pôde, mas a tempestade era implacável. As ondas gigantes golpeavam a embarcação, fazendo-a balançar para todos os lados. Ele tentava se segurar, mas era impossível manter o equilíbrio. Em um momento de desespero, o marido tentou nadar em direção à terra firme, mas as ondas gigantes o arrastaram para o fundo. A água salgada invadiu seus pulmões e ele não conseguiu respirar. Seu corpo foi arremessado para baixo, para cima e para os lados pelo mar agitado, enquanto tentava desesperadamente lutar pela vida. Mas era tarde demais, ele acabou se afogando. A tempestade logo cessou, como se tivesse cumprido sua missão. O marido estava morto e os ossos amaldiçoados nunca chegariam ao fundo do mar. Logo após o veleiro foi encontrado pela guarda costeira e foi devolvido à sua esposa com as caixas em seu porão, além de todos os seus pertences. O sobrinho policial, que sempre desconfiara da tia misteriosa, decidiu investigar a mansão após o falecimento do tio. Vasculhando os cômodos escuros, ele encontrou um porão trancado e empoeirado. Era a sala secreta que seu tio havia contado. Com dificuldade, conseguiu abrir a porta e se deparou com um cenário macabro. Velas acesas, pentagramas desenhados e ossos de animais espalhados pelo chão. Foi então que percebeu que sua tia era uma ocultista, e que os rituais que praticava eram apenas a ponta do iceberg. Com o coração acelerado, ele decidiu investigar ainda mais. Encontrou documentos e pergaminhos escritos em línguas antigas, mapas com locais misteriosos marcados e registros de outras festas ocultistas que sua tia havia organizado. Ele percebeu que havia algo muito mais sinistro em jogo do que simplesmente rituais com os animais. Ele decidiu agir. Reuniu os ossos que estavam espalhados pelo porão, e em um ato desesperado para impedir a continuação desses rituais malignos, os colocou em seu carro e novamente foi até o veleiro de seu tio. Naquele momento ele entendeu o que seu tio tentou fazer. Ele sabia que deveria jogar os ossos no fundo do mar, para que nunca mais fossem usados em nenhum ritual. Mas, enquanto ele navegava pela costa, novamente uma tempestade violenta se formou, da mesma forma que aconteceu com o seu tio, ameaçando jogar o veleiro contra as rochas. O sobrinho policial lutou para manter o controle do barco, mas as ondas ficaram cada vez mais altas e o vento cada vez mais forte. Foi então que ele percebeu que teria que se desfazer daqueles ossos de uma vez por todas ali mesmo. Com a ajuda de uma corda e de toda a sua coragem, ele arremessou as caixas de ossos para o mar revolto. O vento uivou e as ondas se agitaram ainda mais, mas ele conseguiu se salvar. Após arremessar as caixas com os ossos no mar, o sobrinho sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas estava feliz com a sensação de que havia impedido um mal ainda maior de se espalhar pelo mundo. Ao retornar à mansão, havia uma ambulância parada em frente à casa, alguns policiais e uma equipe de paramédicos. Ao se identificar como policial e sobrinho daqueles moradores, foi levado até a sala onde o corpo da esposa de seu tio, já sem vida, estava embaixo de um lençol branco.
Ao levantar o lençol, ficou perplexo com o que seus olhos viram. A sua tia, apesar de já possuir uma certa idade, era uma mulher muito bonita e aparentava ter 20 anos a menos, mas ali estava uma senhora com uma aparência de uma idosa de 90 anos. Sua pele estava extremamente deteriorada, cheia de manchas e feridas. Era de longe a aparência que tinha há poucos dias. Uma pessoa normal não poderia ter envelhecido tanto em tão pouco tempo. Percebeu então que aqueles rituais realizados, além de disseminar o mal pelo resto do mundo, também tinham o poder de rejuvenescer a pessoa que mantinha contato com o mundo oculto. Ao jogar os ossos no fundo do oceano, o encantamento foi quebrado e junto com ele também a magia, devolvendo à esposa de seu tio a sua verdadeira aparência. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas tinha certeza de que o mistério que envolvia a mansão e a história macabra daqueles animais sacrificados nunca seriam completamente desvendados. Ainda havia algo de sobrenatural ali naquela casa, algo que continuaria a ecoar em sua mente e assombrá-lo pelo resto da vida. A seita misteriosa. Era uma vez um grupo de pessoas ricas e extremamente cruéis que estavam entediadas. Decidiram então formar uma seita secreta só por diversão. Eles se reuniam em mansões luxuosas com jantares e festas elegantes. Mas o objetivo obscuro por trás da seita era se divertir às custas das pessoas mais pobres da cidade. Eles contratavam atores para representar mendigos e deficientes mentais, e depois os humilhavam em jogos cruéis e piadas de mau gosto. Os membros da seita eram sádicos, e achavam divertido zombar e humilhar as pessoas mais pobres. Durante as reuniões, que eram organizadas sempre em uma mansão diferente, eles se vestiam com roupas extravagantes e usavam suas melhores joias, enquanto desfrutavam das mais caras bebidas, tudo isso apenas para tirar sarro das pessoas menos afortunadas. Eles achavam que estavam acima das leis e da moralidade comum, e frequentemente apostavam grandes quantias de dinheiro em seus jogos mórbidos e violentos. Eles não se importavam com as consequências de suas ações, nem com as vidas que destruíram em suas brincadeiras sádicas. Em uma das festas da seita, eles receberam um convidado especial. Um homem misterioso que se autodenominava o Profeta. Ele começou a falar sobre a escuridão que estava dentro de cada um deles e como eles precisavam se livrar de seus desejos mais sombrios. No início, a seita achou que ele era apenas um charlatão, mas o profeta tinha uma habilidade única de ver dentro de suas almas. Ele sabia sobre suas crueldades e manipulou seus medos e anseios para transformar a seita em algo muito mais assustador. O profeta era um homem misterioso e enigmático, com um jeito calmo e tranquilo. Ele vestia roupas simples e humildes, mas sua presença era forte e poderosa. Ele não era alto, mas sua postura reta e olhos profundos faziam com que parecesse muito maior. Ele tinha uma voz suave e melódica, que hipnotizava todos que o ouviam. Sua fala era pausada e ponderada, e ele escolhia cada palavra com cuidado para maximizar seu impacto. O profeta sabia exatamente como influenciar as pessoas, usando suas palavras para penetrar em suas mentes e controlar suas emoções. Com o tempo, o profeta se tornou o líder da seita, atraindo a lealdade cega de seus seguidores. Ele parecia ser capaz de fazer coisas incríveis, como prever o futuro e curar doenças, o que apenas aumentava sua aura mística e poderosa. Agora, com a seita sob seu comando, as coisas ficaram ainda piores e fora de controle. Eles começaram a realizar rituais obscuros, que envolviam sacrifícios humanos e o uso de drogas alucinógenas. A seita se tornou algo ainda mais sinistro que apenas as festas extravagantes das pessoas ricas, e eles começaram a atrair pessoas vulneráveis que buscavam uma sensação de pertencimento e poder. A crueldade daqueles ricos atingiu seu ápice quando começaram a usar pessoas pobres como cobaias em seus experimentos bizarros. Eles raptavam pessoas sem teto e as submetiam a testes cruéis, sem se importar com o sofrimento que infligiram. A seita se tornou algo inominável, e o profeta usava suas habilidades manipulativas para manter a lealdade de seus seguidores, mantendo-os presos em um ciclo interminável de violência e crueldade. Mas, à medida que a seita crescia, a escuridão começou a engolir tudo ao seu redor. Os moradores da cidade começaram a notar que as pessoas desapareciam em circunstâncias misteriosas.
Os alvos iniciais eram apenas indigentes, mas com sede de poder, o profeta determinou que seriam necessárias também outras pessoas, para maximizar o poder de seus rituais. A cidade ficou envolta em medo e paranoia, e muitos começaram a suspeitar que havia algo errado com a seita. Mas, apesar de todos os esforços das autoridades locais para investigar, eles não conseguiram descobrir nada concreto, já que ali estavam os mais ricos e poderosos da cidade, com fundos ilimitados para comprar o silêncio de qualquer pessoa. Mas, por mais carismático e habilidoso que fosse, havia sempre um ar de mistério em torno daquele que se autodenominava o profeta. Ninguém sabia de onde ele vinha ou qual era sua verdadeira identidade. Alguns especularam que ele era um demônio disfarçado, outros o consideravam o próprio anticristo, enquanto uma pequena parcela o considerava um simples charlatão. Mas ninguém podia negar a influência que ele tinha sobre a seita, transformando-a rapidamente em algo muito mais sombrio que jamais imaginaram. Conforme crescia a fé cega de todos os membros da seita nos ensinamentos do profeta, os atos cometidos se tornavam cada vez mais perversos. Eles começaram a se afastar da realidade, realizando rituais sombrios e os sacrifícios humanos que antes eram eventuais, agora se tornaram praticamente obrigatórios. Aquilo se transformou em algo mais que uma simples brincadeira cruel de pessoas ricas. Aquela seita se tornou algo que até mesmo seus membros mais fervorosos tinham medo. Eles cresceram em poder e influência, mas o que não sabiam era que o profeta tinha seus próprios objetivos e não tinha lealdade a nenhum deles. Em uma noite de lua cheia, o profeta levou os membros da seita a uma colina isolada que ficava à beira-mar e ali revelou sua verdadeira natureza. Ele se transformou em uma criatura monstruosa, que parecia saída diretamente do inferno. A seita finalmente percebeu que haviam ido longe demais em sua busca por diversão e agora, estavam em uma situação que não podiam controlar. O demônio revelou que foi enviado do inferno, fadado a andar na terra entre os vivos em sua forma mortal, mas ele se alimentava de dor e angústia. Assim, todos perceberam que os rituais serviram apenas para o fortalecer. E agora, com seu poder totalmente estabelecido, não precisaria mais deles. Eles tentaram lutar contra a criatura, mas não havia chance. A criatura matou todos os membros, um a um, realizando um banho de sangue num lugar outrora considerado sagrado. O que antes eram os membros mais ricos da sociedade agora não passavam de um monte de corpos sem vida. A cidade ficou em choque quando os corpos foram descobertos. As autoridades não sabiam o que realmente havia acontecido naquele local, mas os rumores sobre a seita começaram a se espalhar. Ninguém podia imaginar que um grupo de pessoas tão ricas e influentes poderia ter se envolvido em algo tão sinistro. A seita se tornou uma lenda assustadora, algo que as pessoas contavam em volta da fogueira nas noites de Halloween. Contudo, ninguém nunca descobriu a verdadeira natureza da seita e o que aconteceu com eles naquela noite fatídica. Mas uma coisa era certa. A seita nunca mais seria esquecida. O filme maldito. Era uma noite escura e silenciosa, e João estava procurando algo para fazer. Ele vasculhou a lista de filmes disponíveis em sua plataforma de streaming e finalmente encontrou o que queria. Um clássico filme de terror que ele nunca havia assistido antes. Ele se acomodou confortavelmente em seu sofá e começou a assistir ao filme. A história era sobre um assassino em série que aterrorizava uma pequena cidade. João ficou cada vez mais preso à trama, apesar dos sustos que levava. Mas então, algo estranho começou a acontecer. O personagem principal começou a se referir a João pelo nome e a falar sobre a casa onde ele morava. João pensou que fosse apenas sua imaginação correndo solta, mas à medida que o filme avançava, as referências à sua casa se tornavam mais precisas e perturbadoras. O assassino começou a descrever a rua em que João morava, a fachada de sua casa e até mesmo a decoração interna. Ele então começou a se sentir desconfortável e nervoso. Ele tentou desligar a televisão, mas a tela continuou a exibir cenas de sua casa, filmadas ao lado de fora. Ele podia ver as luzes acesas em seu quarto e a sombra de alguém andando no corredor. Ele se levantou e correu até a janela, mas não havia ninguém lá fora.
Com o coração acelerado, João tentou desligar a televisão novamente, mas ela não respondeu. O filme continuou a exibir imagens de sua casa, agora mostrando o assassino entrando sorrateiramente pela porta da frente. Ele subiu as escadas e abriu a porta do quarto de João, revelando a si mesmo como o personagem assassino daquele filme. O assassino era um homem alto e muito forte, com uma aparência assustadora e um sorriso sádico. Ele olhou diretamente para a câmera e disse em voz alta: "Você não deveria ter assistido a este filme. Agora você está dentro dele." E então a imagem da tela desapareceu, deixando João em uma escuridão absoluta. Nesse instante seu telefone começou a tocar, mas ele estava com tanto medo que não conseguia atender. Ele se escondeu sob o cobertor e tentou se acalmar. Mas o telefone continuava a tocar. Após muito relutar, ele o atendeu. Então, ouviu uma voz do outro lado da linha. Era a voz do assassino, como se tivesse saído daquele filme. Depois disso, João nunca mais foi visto. Seus amigos e familiares disseram que ele desapareceu sem deixar rastro, mas aqueles que assistiram ao filme de terror sabiam a verdade. Ele havia sido arrastado para dentro da tela, preso para sempre naquele mundo de pesadelos. Ninguém sabe quantas outras pessoas caíram na mesma armadilha mortal, mas há rumores de que a maldição do filme não é eterna, e que talvez haja uma maneira de libertar João e outras vítimas presas lá dentro. Em um fórum na internet, algumas pessoas afirmam ter descoberto uma série de pistas ocultas no próprio filme, que levam a um ritual sombrio que pode quebrar o feitiço. Mas outros dizem que é tudo uma mentira, um truque do assassino para atrair mais vítimas. Afinal, como saber quem é amigo ou inimigo em um mundo onde a própria tela pode se tornar seu pior pesadelo? Os rumores dizem que o ritual envolve acender velas em um círculo e recitar palavras místicas enquanto o filme é exibido, mas ninguém sabe precisar quais são essas palavras. Enquanto isso, o filme maldito continua a atrair novas vítimas, cada uma caindo na mesma armadilha. E a cada nova vítima, o assassino ganha mais poder, tornando-se mais difícil de derrotar. Preso em sua própria mente. Era uma noite escura e chuvosa quando John, um homem de meia idade, decidiu assistir a um filme de terror que havia acabado de ser lançado em DVD. Ele se aconchegou em sua poltrona, pegou uma tigela de pipoca e apertou o play. Logo no início, John se sentiu desconfortável. Os personagens do filme falavam diretamente com ele, como se estivessem cientes de sua presença. Eles o chamavam pelo nome e contavam detalhes íntimos de sua vida que apenas ele conhecia. John pensou que era apenas uma coincidência assustadora e tentou ignorar a sensação de que algo estava errado. Mas à medida que o filme avançava, as coisas ficaram cada vez mais perturbadoras. Os personagens pareciam estar agindo de acordo com as ações de John em sua vida real. Quando o personagem principal do filme morreu em uma cena sangrenta, John sentiu uma dor aguda em seu peito. Era como se ele tivesse sido esfaqueado no coração. Ele começou a suar frio e a tremer, não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, o personagem do filme se virou para a tela e falou diretamente com ele. John não podia acreditar no que estava ouvindo. Como poderia um filme saber de seus segredos mais sombrios? Ele tentou sair da sala, mas a porta estava trancada. John estava preso naquele pesadelo. O filme continuou a desenrolar a história de John, cada cena mais horripilante do que a anterior. Ele viu momentos de sua vida privada expostos na tela, coisas que ele nunca havia compartilhado com ninguém. A sensação de vergonha e medo consumiu-o, ele não sabia o que fazer. Finalmente, quando o filme terminou, John se levantou da poltrona e olhou ao redor da sala. Tudo estava escuro e silencioso, exceto por sua respiração ofegante. Ele não sabia se estava sonhando ou se aquilo era realidade. Mas uma coisa era certa. Aquela experiência havia mudado sua vida para sempre. A partir daquele dia, John não conseguia mais se livrar da sensação de que estava sendo observado. Ele tentou esquecer o filme e seguir em frente com sua vida, mas era como se ele nunca pudesse escapar daquela noite assustadora.
Cada vez que saía de casa, John sentia que alguém o seguia. Ele olhava para trás e não via ninguém, mas a sensação permanecia. Ele começou a se sentir paranoico e passou a evitar lugares públicos. No entanto, não demorou muito para que ele percebesse que não podia fugir daquilo. As pessoas com quem ele falava começaram a citar coisas que ele achava que só estavam em sua cabeça. Parecia que tudo o que ele havia pensado e sentido durante o filme agora estava vindo à tona em sua vida real. A situação se tornou insuportável e John decidiu buscar ajuda. Ele procurou um psiquiatra que o diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático. John foi medicado e começou a terapia, mas nada parecia ajudar. As coisas ficaram ainda piores quando John começou a ter alucinações. Ele via o personagem do filme em todos os lugares, seguindo e sussurrando coisas em seu ouvido. Ele não conseguia distinguir a realidade da ficção e estava constantemente à beira de um colapso. Em uma noite especialmente terrível, John finalmente resolveu lutar contra aquilo. Ele se trancou em seu quarto. Ele começou a gritar com o personagem do filme, exigindo respostas. Foi então que o personagem se revelou como uma manifestação física de todos os medos e traumas de John. Ele disse que John estava preso em sua própria mente, vivendo em um ciclo interminável de medo e paranoia. A revelação o atingiu tão forte que John caiu no chão. Ele começou a chorar, sem saber se tudo aquilo era real ou se era apenas fruto de sua imaginação. O sonho de Anna. Era uma noite escura e sombria, quando a jovem Anna decidiu assistir um filme de terror emprestado por sua melhor amiga. O filme escolhido era antigo e assustador, que prometia arrepios na espinha. O filme começou com imagens perturbadoras de um ritual macabro que aconteceu há séculos. Anna sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto assistia à cerimônia com pessoas vestidas de preto e sangue espalhado por todos os lados. De repente, a tela da TV começou a piscar, assim como as luzes em sua casa também. Anna ficou assustada, mas pensou que era apenas uma falha elétrica. Foi quando percebeu que todos os personagens daquele filme eram pessoas conhecidas, seus amigos e parentes, inclusive alguns parentes que haviam falecido há muitos anos. O personagem principal daquele filme era uma pessoa desconhecida e com aparência assustadora, virou para a tela e começou a se comunicar diretamente com ela. Ele disse seu nome. Anna imediatamente percebeu que algo estava errado. O personagem começou a contar sobre sua vida, segredos que apenas ela sabia. Ela se encolheu em sua poltrona, sentindo medo e pânico. Enquanto isso, no filme, as cenas do ritual continuavam, cada vez mais intensas e assustadoras. Anna sentiu como se estivesse dentro do filme, presa naquela realidade macabra. De repente, o personagem começou a se transformar em uma criatura aterrorizante. Ele era metade homem, metade demônio, com dentes afiados e olhos brilhantes. Anna tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A criatura avançou em sua direção, rindo enquanto ela gritava de terror. Ele disse que a escolheu como sua próxima vítima, para completar o ritual que havia sido interrompido há anos. Anna se debatia, tentando se libertar, mas a criatura era muito forte. Ele a levou para a sala de estar, onde as paredes começaram a sangrar e as luzes piscavam em vermelho. Então o chão se abriu, revelando um poço profundo e escuro. A criatura empurrou Anna para dentro daquele poço e ela caiu em queda livre. Ela gritou de terror, mas nada pôde ser feito. De repente ela se encontrou em um mundo totalmente diferente, onde o medo e o terror eram constantes. Enquanto isso, o ritual continuou com a criatura realizando seus planos malignos e trazendo terror ao mundo. Tentou encontrar uma maneira de escapar, mas parecia impossível. Ela se uniu então a um grupo de sobreviventes que também foram puxados para o mundo macabro, lutando para sobreviver e encontrar uma saída. Mas a criatura os perseguia implacavelmente, usando seus poderes para os manter enclausurados. Finalmente, eles encontraram um antigo livro místico que continha um feitiço poderoso que poderia acabar com o ritual e os libertar daquele mundo aterrorizante. Eles realizaram o feitiço,
e tudo começou a tremer e explodir ao redor deles. Quando Ana acordou ainda era noite, ela estava de volta em sua casa, suada e assustada. Ela olhou em volta, vendo que tudo não passou de um sonho. Ao levantar-se decidiu ligar para sua amiga que lhe emprestou o filme para contar o que aconteceu. Mas quando ela pegou o telefone, ouviu a voz do personagem daquele filme do outro lado da linha. Ele disse: "Você não escapou de mim. Eu ainda estou aqui." A ligação caiu e Ana ficou em choque, sem saber o que fazer. Ela olhou para a TV e viu que o filme ainda estava passando, mas agora parecia diferente, como se tivesse ganhado vida própria. Tentou então desligar a TV, mas não conseguia. A imagem do personagem continuou a falar com ela, enquanto as luzes em sua casa piscavam novamente. Ana percebeu que estava presa em um ciclo sem fim de terror e não sabia como escapar. Ela gritou de medo e desespero, mas ninguém ouviu sua voz. A tela da TV continuou a brilhar intensamente, e a última coisa que ela viu foi a criatura aparecendo em sua frente. Memórias de guerra. Ele estava sozinho em casa, uma madrugada como qualquer outra. Era um homem de meia idade, que costumava passar as noites assistindo filmes para distrair a mente. Decidiu escolher um filme de guerra, um gênero que sempre chamou sua atenção. Mal sabia ele, que esse filme mudaria sua vida para sempre. No começo, tudo parecia normal, ele assistia com atenção à trama daquele filme, mas algo começou a incomodá-lo. O personagem principal era um soldado, assim como ele havia sido no passado. A história se passava durante uma missão no Oriente Médio e ele começou a se identificar com as situações apresentadas. Mas à medida que o filme avançava, algo estranho começou a acontecer. O personagem principal, que era muito parecido com um de seus antigos colegas de pelotão, começou a olhar diretamente para a tela e falar com ele, como se estivesse ciente de sua presença ali. O homem tentou se convencer de que era apenas uma ilusão, mas as coisas ficaram ainda mais assustadoras, quando outros personagens do filme começaram a falar diretamente com ele, mencionando fatos que só ele saberia. Foi então que ele percebeu que aquele filme estava contando a história de sua vida. O personagem principal, que se chamava Adam, começou a falar sobre uma missão em que um homem havia cometido um erro ao interpretar uma mensagem de rádio, levando à morte de seus companheiros de pelotão. Ele tentou ignorar as cenas, mas as vozes daqueles personagens se tornaram cada vez mais altas e perturbadoras. De repente, ele se viu cercado por seus antigos companheiros de pelotão, que haviam sido capturados pelo inimigo e mortos por causa daquele erro que ele havia cometido. Eles o acusavam de traição, e o homem começou a se desesperar, tentando encontrar uma saída daquela situação aterrorizante. O filme continuava, e o homem assistia impotente enquanto os fantasmas de seus companheiros de pelotão o assombravam. Ele sabia que não tinha como fugir, que aquele era o preço a pagar por sua falha no passado. Finalmente, a tela se apagou, e ele ficou ali, sozinho, imerso em um silêncio assustador. Ele nunca mais assistiu a um filme de guerra novamente, mas aqueles fantasmas permaneceram com ele, lembrando-o constantemente de sua culpa e de suas escolhas no passado. Trancou todas as portas e janelas e tentou convencer-se de que tudo o que tinha visto era apenas um sonho, mas a verdade é que ele sabia que não era. O medo havia tomado conta de seu coração, e ele não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele passou a noite em claro, sentado em sua poltrona, esperando que seus antigos companheiros aparecessem. Mas, apesar do silêncio assustador que envolvia sua casa, nada aconteceu. O homem começou a pensar que talvez tivesse escapado da maldição, mas essa ideia logo foi dissipada quando ele acordou na manhã seguinte. Dias se passaram e o homem começou a perceber que estava sendo seguido. Ele via sombras se movendo rapidamente ao seu redor, ouvia passos atrás de si e sentia a respiração ofegante. Ele tentou ignorar tudo isso, mas a verdade é que ele sabia que não estava mais sozinho. Então, uma noite, quando o homem voltava para a casa do trabalho, ele ouviu um ruído vindo de dentro de sua casa. Ele correu e encontrou a porta da frente aberta.
A casa estava escura e silenciosa, mas ele podia sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi então que ele viu seus antigos companheiros de pelotão, parados diante dele. Eles estavam com as roupas rasgadas e manchadas de sangue, e seus rostos estavam desfigurados por feridas horríveis. Eles o cercaram, cada um segurando uma arma em suas mãos. O homem tentou correr, mas seus antigos companheiros o alcançaram rapidamente. Eles o seguraram com força, e um deles falou com voz rouca: "Você é o culpado pela nossa morte. Você deixou-nos morrer, e agora, você vai pagar pelo que fez." O homem tentou se levantar, mas sentiu uma força invisível o empurrando de volta para o chão. Ele olhou em volta e viu seus antigos companheiros, com os rostos desfigurados e os corpos mutilados, em pé diante dele, encarando-o com olhos mortos e vazios. Eles não mais o tocaram, mas o homem sabia que eles estavam ali por um motivo. Ele se sentiu tomado por um sentimento de culpa e arrependimento, por não ter conseguido os salvar. Ele sabia que eles haviam voltado para cobrar um preço por sua falha. Juntos, eles ficaram em silêncio por um momento, como forma de respeito à memória daqueles soldados que haviam sido perdidos em combate. Então, lentamente, os antigos companheiros começaram a desaparecer um por um, deixando o homem sozinho. Ele sentiu um grande alívio e agradecimento, sabendo que finalmente havia sido perdoado por seus erros e que seus antigos companheiros estavam em paz. A partir daquele dia, viveu com um peso muito menor em sua alma.